Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo amanhã às 19 horas no estádio Newton Santos para enfrentar o Guarani do Paraguai. Galera, primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Falei no vídeo de hoje cedo. 7 jogos para um título internacional. Quem sabe? Eu e Pian somos da mesma geração, vimos Conmebol, vimos título brasileiro, apenas um ano entre um e outro. Então, quem sabe ganhar 2 títulos nesta temporada? Por que não? Vamos sonhar. Daqui a pouco eu vou passar no chat, mas tenho a honra de apresentar novamente meu amigo, craque Rodrigo Pian, grande botafoguense, trabalha com futebol. Ano passado esteve aqui, pouquinho antes da chegada do Luiz Castro, fez uma live que impressionou a galera comigo. Todo mundo pergunta sobre o Rodrigo Pian. Quando vai ter uma live com ele novamente, estamos aqui. Então é um prazer, meu irmão, tê-lo aqui para falar sobre um momento maravilhoso do Botafogo. Seja muito bem-vindo e peço também para que você se apresente, porque passou um ano aí, muita gente pode não lembrar, ou então tem muita gente nova no canal também. Se apresente, fale a respeito da sua relação com o Botafogo e também com o futebol como profissional. Obrigado, Pian. Boa noite, Fabiano. Boa noite, galera do canal Fabiano Bandeira. Para mim é um prazer estar de volta, cara. É um imenso prazer, eu diria, estar de volta aqui a fazer uma live com você, meu amigo craque. Como você bem falou aí, eu trabalho com futebol, meu amigo, já há 9 anos, vão fazer quase 10 anos já trabalhando com futebol. Eu moro em Portugal, eu estou aqui no Brasil agora de férias, mas eu moro em Portugal. Eu já estou há 5 anos no Grupo Desportivo de Chaves, que é um clube de primeira liga lá em Portugal. Eu trabalho nas divisões de base desse clube, já estagiei nos profissionais também. Iniciei minha carreira como treinador na academia do Paris Saint-Germain no Brasil, num tempo que eu também era diretor de natação do Botafogo. Foram 3 anos aí de muita felicidade junto ao Maurício Kumar e aquela galera, Fabiana. E como você falou, como torcedor, né, vivendo um grande momento, eu acho que um momento inédito para a gente, né, Fabiano? Exatamente, a gente falava fora do ar que somos de 1984, uma geração que comemorou muito o título de 95, mas o tempo passou e a gente não viu um time jogar tanto quanto o time atual. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre o técnico Bruno Lage também, que chegou recentemente ao Glorioso. Antes de continuar, então, aqui trocando essa ideia especial com o Rodrigo Pian, deixa eu passar no chat, galera. E, pessoal, é o seguinte, vocês sabem que eu interajo muito com o chat, mas tem muito tempo também que eu não faço live em sequência, eu fiz ontem, estou fazendo hoje, muito tempo que eu não faço live com convidado. Então pode ser que eu esteja enferrujado, se eu não ler a sua mensagem, não é maldade, vocês sabem muito bem disso. Sejam todos bem-vindos. O like é importante, superchat, pix, superchat, então, para destacar sua pergunta, seu comentário, porque hoje não vai ter como ler todas as mensagens, já que tem que trocar essa ideia especial com o Pian. Mas o Vitor Regis está por aqui dando boa noite, vamos para cima. O jogador de fute-tênis sempre aqui presente, dando um salve. O Felipe Lima, voltando a ser membro do canal. Rômulo, chama e cuida. João Ferreira, 2 feras que honram o Glorioso, obrigado. O Douglas, nosso parceiro, deixando aqui o like, falando sobre o lance, eu nem quis ver, do Marcelo com o jogador do Argentino Júnior lá, que quebrou a perna, um lance muito feio, muito ruim. Aconteceu agora há pouco na Libertadores. Universo Glorioso, salve, salve. Desculpa, Fabiano, o Marcelo quebrou a perna, eu não estava vendo. Quebrou a perna, dizem que foi acidental, eu não vi. Ele quebrou a perna de um jogador, do adversário. Ele quebrou a perna de um jogador. Do adversário. E aí... Eu achei que tivesse sido o Marcelo, cara. Eu gosto muito do Marcelo, mas... Pois Infelicidade assim, do outro jogador, né, cara? Pelo que eu li, não foi na maldade. Nunca foi um jogador disso. Exatamente, nunca foi um jogador disso. Muito feio o lance. Eu só vi a foto, nem quis ver o lance mesmo na imagem. O João aqui presente. Marinete, boa noite, saudações, obrigado pelo like. O Edelson aqui também, boa noite, sou profissional de educação física. Gostaria de saber qual a principal semelhança e diferença no aspecto tático entre o Castro e o Lage. Abraço e admiro muito vocês dois. Obrigado, Edelson. Certamente isso vai entrar na pauta. Valeu mesmo. Turbinado Gamer por aqui também. Cleizinho já chegou com o dedo no like, Cleizinho, por favor. Gilberto na área. Marcelo também. O Botafogo tem que ser cirúrgico no segundo turno. O Leonardo aqui falando aqui. Marcelo chorou com a situação. Porque ele realmente nunca foi um jogador maldoso. E o Gabriel, 17, Fluminense vai jogar uns 16 minutos com o Argentino Júnior sem goleiro. Rapaz, nem sabia disso. Que situação. Depois vou me atualizar. Pian, deixa eu ver. Você estava de fone? Estava ruim com fone?
Cara, o fone eu tava usando numa outra máquina. Tá ruim o meu som, cara? Não. É porque quando eu falo, dá uma chiadinha, mas eu acho que parou. Acho que parou. E pode Eu ser tô que tenha sem outro fone, fone. cara. Tá, não. Vamos tocar, que eu acho que dá para tocar tranquilamente Beleza. aqui. Qualquer coisa eu te falo. O Diego aqui presente também, dando boa noite. Grande, Fabiano, tamo junto, obrigado. J.R. Santos, meu pai, ó. Goleiro deles expulso, jogador da linha, foi pro gol, só atualizando. Obrigado, pai, obrigado, mãe, aqui presente também, Mariângela Bandeira. Boa noite, sempre presente comigo e com o Fogão. Pia, vamos lá, vamos falar a respeito do nosso glorioso. E a gente começa falando sobre o Bruno Lage, porque ele chegou dentro de um contexto diferente. O Luiz Castro veio, fez aquele trabalho, o Campeonato Brasileiro estava muito bem, saiu. Muita gente falou que poderia haver uma oscilação no Botafogo. No primeiro momento não houve, com o Caçap e o Lúcio Flávio. Eles foram muito bem, entenderam o momento e ganharam 4 jogos em 4 disputados. Chegou o Bruno Lage. Um primeiro jogo, a gente tem que contextualizar. Você está no futebol e eu sei que você também pensa dessa forma com relação ao contexto. Primeiro jogo, já ganho, Botafogo classificado, com o time reserva, fazendo gol no início. E o segundo jogo, contra o Santos lá na Vila Belmiro, sem um zagueiro, né? Sem o Cuesta, sem o Eduardo. E ele tentando, no primeiro tempo, fazer de uma forma que o Castro já tinha tentado, que foi contra o Cuiabá, com aquele trio de volantes, mas com funções diferentes, o Tietchan mais adiantado. Não deu certo quando ele colocou as próprias digitais no jogo. O Botafogo foi muito bem no final e por pouco não virou. Mas aí tem a pergunta que o pessoal quer saber, e você trabalhando em Portugal pode se aprofundar nisso, sobre diferenças do Bruno Lage em relação ao treinador anterior. Aí eu vou comentando contigo também, que eu estudei bastante o Bruno Lage, mas a gente responde essa logo de início, para a gente esquecer o anterior e focar muito no trabalho do Lage também, daqui para frente, que eu creio que vai ser muito bom no Fogão. Tem diferença, tem semelhança na forma de lidar em Portugal, como você observou também, Bruno Lage, Luiz Castro. Fica à vontade, o tempo é seu, tá, Piano? Fica à vontade aí. Valeu, Fabiano. Meu amigo, na verdade, claro, nenhum treinador é igual, né? Nenhum ser humano é igual ao outro, mas eu acho que são dois profissionais que carregam até mais semelhanças do que necessariamente diferenças. Claro que cada um tem suas particularidades, suas preferências, mas são treinadores, me parece, com um perfil muito parecido. Primeiro de tudo, na forma com que fala, né? Daquela forma muito polida, muito educada, né? Com aquela temática do ser humano em primeiro lugar, né? Que antes de um atleta é um ser humano. Acho que o Bruno já, desde a base do Benfica, demonstra que é um treinador muito preocupado com o lado humano do atleta, né? Nesse lado do treino. E são muito polidos, né, cara? São dois gentlemen, a verdade é essa. Tanto o Castro como o Lage são dois gentlemen, né? Tanto até na própria fisionomia, né, cara? São pessoas magrinhas, são delgadas, tem esse lado mais clean mesmo. E no jogo também, cara, se parecem um pouco. Eu diria que se eu pudesse apontar uma diferença, uma nuance, eu acho que o Castro ainda é um treinador de lapidar mais a posse e um ataque menos vertical, apesar do Botafogo dele ser um time de ataque vertical, tá? Mas eu acho que o Castro ainda tem mais essência, né, dessa coisa de você dar mais toques, trabalhar mais a bola, né, mastigar, como diz aí o Pofechô, né, mastigar um pouco mais a bola, um pouco mais. Eu acho que o Lage, ele se adapta muito bem aos jogadores, mas acho que ele tem um pouco mais desse ataque vertical, sabe? Mostrou no Benfica, mostrou também na Inglaterra. Acho que seria essa um pouco a diferença. Mas o Lage também é um cara que gosta de trabalhar bem a bola, cara, especialmente a primeira fase, entendeu, ô Fabiano? Aqui o DNA português tem um pouco isso, né, cara? De você ter um critério na primeira fase de construção da saída do jogo, e tanto o Castro como o Lage tem isso. E os dois, Fabiano, que é importante falar em termos de modelo, são dois filhos da periodização tática, Vitor Frade, né? Eu não posso afirmar que são dois usuários puristas da metodologia, acho que ninguém mas bebem muito forte da periodização tática, né? Que é um modelo que o José Mourinho popularizou no mundo do futebol, né? Mas é um modelo que saiu da Universidade do Porto com o professor Vitor Frade. Acho que os dois bebem muito dessa fonte, tá? Na concepção do treino, na metodologia do treino, acho que eles carregam forte esse DNA da periodização tática, tá? Acho que é uma coisa que os une muito fortemente.
Pois é, o Bruno Lage, ele tem muito conteúdo. E assim, na minha observação, não que o Castro seja ruim, longe disso, eu percebi que o Bruno Lage parece ter um pouco mais de conteúdo com relação ao Castro no dia a dia. Pelo menos pelo que eu estudei do Bruno Lage nesses últimos tempos, eu vi aquela série muito boa, todos os episódios, dia de treino, com o Bruno Lage aí do Canal 11, um troço espetacular, que ele coloca no jogo dele mesmo. Ele treinou algumas equipes pequenas ali, mostrando fases do jogo, e ele coloca isso no próprio jogo. Me baseei muito nisso para minha pergunta para ele na coletiva. Fabiano, desculpa fazer um parêntese, cara. Eu acho que foi essa pergunta mesmo, que você até associa um lance do Chiquinho com ele, Isso. Né? Pô, cara, ver esse trabalho sendo feito, ver um treinador novo, chegando num contexto novo, sendo recebido por um cara, né, da pátria, podendo ser capaz de fazer uma pergunta daquela, cara, associando, mostrando, né, que você estava procurando o trabalho do cara. Muito parabéns. Estou aqui realmente puxando o saco, não, mas cara, puxando com todo merecimento, cara. Fiquei muito feliz de ver aquela tua pergunta, cara, e ver como ele se sentiu até prazeroso em responder alguém que estava tão interessado no trabalho, cara. Muito maneiro. Só esse parênteses aí. Obrigado mesmo. Pô, eu estudei bastante ele, assim, e tinham saído 2 gols muito parecidos com o que ele gosta. Esse gol do Chiquinho, 2020, né, janeiro, ali contra o Belenense, foi igual. Foi igual o gol do Luiz Henrique contra a América Mineiro. E assim, a gente também... Pela cara dele, Fabiano, parecia que até ele lembrou. Quando você menciona, parece que até ele lembrou quando viu o gol do Botafogo ali, cara. Exatamente. E ele tinha feito, e a gente tinha feito um gol contra o Vasco, com o Tiquinho baixando no meio campo, fazendo pivô para o Eduardo fazer a ligação. Cara, ele dá isso em treino, né? Ele mostrou isso nesse dia de treino. Ele gosta muito desse pivô vindo ao meio para fazer esse apoio, né, frontal e a jogada continuar. E assim, eu vi que ele ficou feliz, a feição dele mudou realmente, mas a gente também fica, porque estava todo mundo preocupado. Aí chega um treinador, você estuda ele, você pensa, opa, o modelo tem a ver com o elenco atual, fica até um pouco mais leve também, né, Pia? Sem dúvida, cara, sem dúvida. E acho que essa questão, né, do Bruno Lage ter chegado agora, depois do Luiz Castro ter saído, ter aberto uma certa vantagem, eu acho que colocou para todo mundo o quão autoral o Bruno Lage deve ser agora em um time que está realmente se projetando muito bem no campeonato, né? Tem dinâmicas que já são dele, anteriores à chegada do Bruno. Como é que ele vai lidar com isso? Como ele vai conseguir ser autoral? Eu acho que a gente vai ver em alguns momentos, como no jogo do Santos, algumas ideias vão surgir, não vão calhar muito bem. Mas uma coisa que eu gosto muito do Bruno, e também gostava do Luiz Castro, são treinadores que, na minha opinião, se adaptam muito bem, muito rápido e muito bem, sabe? Então se adaptam bem, conseguem perceber bem o jogo e fazer essa adaptação necessária. Acho que o Bruno fez isso contra o Santos. Por exemplo, acho que uma coisa já autoral que nós vimos no último jogo do Botafogo, a entrada do Sauer no lugar do Júnior Santos, já começa a ser também esses ingredientes do Lage no jogo, né? Essa entrada, o que diz para mim é que ele valoriza o físico, valoriza a força, mas ele vai querer um pouquinho mais de critério dos homens da frente, nessas combinações, sabe? Então, a entrada do Sauer, que era um cara que estava um pouco desacreditado no elenco, e ganha uma sobrevida ali, né? Numa jogada do Lage, é interessante ver também como é que vai ser esse ingrediente autoral que o Lage vai colocar num time que entrou voando, né, cara? Que entrou voando, né? E aí tem a ver com o trabalho autoral dele e a humildade para ouvir também, né? Porque o Lúcio Flávio agora está na comissão fixa, isso é muito bom. Tá maneiro, né, cara? Não é maneiro? E assim, pô, cara, eu gosto demais, cara. Eu também. Eu tô torcendo muito para ele ser campeão no Botafogo, né, como auxiliar. Eu também, cara. E eu torço para que a carreira dele do Botafogo continue, cara. Também. O Lúcio Flávio, ele tem aquela coisa dentro do Botafogo, aquela coisa que, né, acho que foi o Batman que eternizou essa frase, né? Ou você morre cedo para ser o herói, ou você vive demais para ser o vilão. E o Lúcio Flávio, como jogador, acho que viveu um pouco demais no Botafogo e acabou... Pô, mas a gente não pode ser injusto com o Lúcio Flávio, cara, como jogador e como também profissional, treinador do Botafogo, cara. Concordo plenamente. Desgastou, enquanto jogador, desgastou. Mas teve coragem de voltar aqui para trabalhar em outro momento, time B, auxiliar. E é um cara humilde, né, cara? Um cara humilde. E foi muito legal o Caçapa ter falado o nome dele na saída. Foi muito bacana, cara. O reconhecimento de alguém que chegou e deu o retrato pro Caçapa. Quem deu o retrato do que era o Botafogo foi o Lúcio Flávio. Entendeu? E a gente vê o Lúcio participando desse momento do Botafogo. É uma coisa que, a mim, deixa-me satisfeito, cara.
Eu também fico muito feliz com isso. E para mim, teve mão dele também nessa entrada do Sauer, além de ser algo, como você disse, já pensado pelo Lage com relação à construção do jogo. Mas se você analisar o Coritiba, eles trabalham às vezes em 4-1-4-1, e o 1, né, à frente da linha de zaga ali, ele fica sozinho em vários momentos. Com o Sauer, que trabalhou, se você pegar um mapa de calor do Sauer, ele não foi um meia de 4-4-2 tradicional, apenas fazendo dupla com o Eduardo, não. Ele trabalhou de fora para dentro. Ele tem ali o vermelhinho também na parte ao lado do campo. Claro que o de Plácido subiu muito, mas ele trabalhou de fora para dentro para, nesse momento, sim, fazer aquela vantagem numérica. Então, por isso que eu citei o Lúcio Flávio, Pia, porque além do trabalho autoral do Bruno Lage, tem um entendimento sobre o adversário no futebol brasileiro, o que era um outro receio nosso com a chegada de um treinador que não conhece o contexto aqui, né? Claro, cara, claro. É importante que a gente tenha pessoas na nossa comissão que consigam ali dar esse input de dados, né, cara, aos treinadores que chegam. É muito importante. Como o Jair Ventura já foi um dia com a gente também, cara, eu acho essa figura do elemento fixo da comissão, cara, muito importante, cara. E que o Lúcio Flávio seja o nosso por um bom tempo. Isso é muito trabalhado aí em Portugal? Em clubes maiores, sim, cara. Em clubes maiores eu percebo que sim. No meu, faço até aqui a confissão, queria muito que acontecesse. Mas não é muito a cultura, é mais a cultura de você deixar ali a comissão técnica que está atual mandar um pouco no departamento profissional. Boa. Para eu passar no chat rapidinho, como é o Bruno Lage, como ele é visto aí em Portugal? Porque cada treinador, né, tem um tipo de visibilidade. Jorge Jesus é visto de uma forma, Luiz Castro tem muita moral em Portugal. O Abel passou a ter mais moral depois que veio ganhar aqui no Palmeiras, pelo que eu percebo. Verdade. Né? E o Bruno Lage, como ele é visto, aí não, né, lá, porque você está aqui no Brasil, mas como ele é visto lá em Portugal, assim, pela imprensa. Pelo que eu vi no canal 11, ele é bem considerado, eu imagino. Quero a impressão de que ele está aí há um tempo. Não tem a menor dúvida, cara. Ele pegou o Benfica numa situação, se eu não me engano, em janeiro de 2019, ele assume o Benfica, o campeonato já rolando. Se eu não me engano, o Benfica estava atrás uns 7 pontos, cara. Isso. Uns 7 pontos, né, do Porto, né? E, cara, e os caras dão a volta com uma garotada, com ele emergindo garotada, com ele trabalhando a forte a garotada, sabe? O Florentino, o João Félix, né? E eles conseguem virar esse campeonato, ganham um campeonato, então ele é bem visto sim, cara. E é um cara que se comunica muito bem, né? É um cara que já tinha também muita notoriedade pela forma como se comunicava na equipe B do Benfica, tá? É uma coisa que aconteceu com o Renato Paiva, que está no Bahia também. Eles tiveram muito bem essa projeção por falar bem, né, por falar do entendimento do jogo, quando eles estavam à frente da equipe B do Benfica. O Bruno foi muito, muito notabilizado por conta disso, por ter ideias claras ao falar e ideias que se traduziam no jogo do próprio time dele, né? E ele ganha esse campeonato, cara. O Benfica, cara, é uma nação em Portugal, não adianta. É o maior time, é a maior torcida. Não é um clubismo, tô falando o que é, cara. É o que tem a maior torcida, a maior massa associativa. Então ele ganha um campeonato que, bem ou mal, o rival liderava, vira com uma garotada, projeta o João Félix para o mundo. Então em Portugal ele tem, sim, cara, muita moral. Muita moral. Não é qualquer treinador que nós estamos pegando, né? Para a torcida do Botafogo entender. Depois que ele foi para a Premier League, ele continuou com essa moral, né? Continuou, cara. Aí eu acho que deve ter sido. Não é a primeira vez. Ele foi para a Inglaterra com o Carvalhal antes, como adjunto, né? Mas ele ali na Inglaterra ele ganha músculo, né, Fabiano? Ele vai para uma liga que é a maior do mundo. E é engraçado, Fabiano, eu digo isso como treinador. Quando você vai no Benfica, quando você é um treinador de um Benfica, de um Porto, você tem uma certa vantagem porque você está jogando para se impor, né? Fora os clássicos, que muita coisa pode acontecer, mas você joga um campeonato que você tem a obrigação de se impor. Mas é uma vantagem também, né? E quando ele vai para a Premier, ele precisa ser um pouco mais defensivo, né? Ele não joga para ser o dono dos jogos em 90% dos jogos, né? Ele joga para se defender. Então, você já vai ver que a capacidade de adaptação do Bruno Lage na Inglaterra foi muito interessante, cara. Eu gostava do Wolves dele. Um jogo que me marcou muito foi quando eles pegam o United, não sei se você lembra. Eles vencem o United. No Old Trafford, não é? No Old Trafford. Isso. E é uma, na minha opinião, é uma partida de uma leitura estratégica do Bruno, por parte do Bruno, muito boa, porque ele decide ali qual era o duelo com os alas do Manchester, ver qual era o comportamento deles, quando ele percebe que os alas do Manchester, né,
preocupam mais fechar o campo interior, o corredor central, ele abre mesmo o Semedo e o Marçal e ganha muito espaço, cara. E é bem no pormenor mesmo. É uma vitória muito estratégica, muito tática da leitura do Bruno, que só se decide a partir do segundo tempo. E é legal como ele viu o jogo e como ele explica esse jogo depois. É bem bacana. Então, o Botafogo tá assim, cara, na minha opinião. Você sabe como eu já era entusiasta do trabalho do Castro. Tô também muito feliz com a chegada do Bruno, porque para mim é um treinador muito qualificado, especialmente nessa capacidade de adaptação e leitura do jogo, Fabiano. Boa, excelente aí, ó, galera. E detalhe, o Wolves ganhou do Manchester, então, com o Marçal e sem medo, hein? Sem medo pelo lado. Sem medo, meu irmão. Sem medo, meu irmão. Não podia deixar passar a pia essa. Não, aí. Foi bom, foi muito bom. Ai, olha só, tem superchat aqui do Jorge Heringer, vinhetinha, porque pingou. Botafogo! Muito obrigado, meu amigo Jorge Heringer, desde o início do canal, que vai bater daqui a pouco 45 mil inscritos, hein, galera? Quem não é inscrito, se inscreva aí, traga novos inscritos. Jorge Heringer, muito obrigado, meu amigo. Boa noite, amigos. Na opinião do Pian, o futebol português tem melhores times no norte ou no sul aí, ó? Tentando, de alguma forma, perguntar sobre a questão regional. Responde para o Jorge, depois eu vou passar aqui no chat. Obrigado, Jorge. Um abraço, meu querido. Cara, é um pouco equilibrado, mas eu acho que pela região norte, você ter Porto, Braga, Vitória de Guimarães e mais para baixo, você ter os dois times da capital, que são fortes, os times da capital são tradicionais, mas eu diria que está equilibrado, cara, mas eu acho que diria que pende um pouquinho para a região do norte, especialmente para ali Porto, Braga, tem muitos clubes, se desenvolve muito, e se você quiser pegar a região de Aveiro, que não tem grandes clubes em termos assim de tradição na Primeira Liga, mas é um futebol muito desenvolvido. Então, ali, eu diria que está tendendo mais para cima, cara. Tendendo mais para cima. Mas lembrando que são os times da capital que dominam muito, né, cara? Os times da capital, o Sporting tem boa presença, o Benfica nem se fala, e o Porto é aquele colosso ali do norte, não precisa nem falar. Assim, porque tem dois na capital, o Sport e Benfica, dois gigantes, no caso, na capital, Sport e Benfica, e tem o Porto no norte, e a gente ouve falar demais na rivalidade Porto-Benfica. Qual é a diferença entre a rivalidade do Benfica com o Porto, que é outro local, e o Benfica com o Sport, que é uma rivalidade regional? Essa rivalidade ela é vivida de maneira diferente nas regiões do país, sabe, Fabiano? Todo mundo em Portugal, todo mundo é exagero, mas uma boa parte dos torcedores portugueses tem muito carinho pelo time da terra, mas acaba escolhendo um dos três grandes para torcer, para ser seu time também de eleição. Né? Por exemplo, lá em Chaves, que é no norte, o clube está na primeira divisão. A torcida é muito, muito forte nesse sentido. Mas, cara, o que tem de benfiquista, o que tem de portista e até de sportinguista é muito grande. Então, fora da capital, essa rivalidade é experimentada de um jeito diferente. Dentro da capital, por mais que o esporte não viva grandes momentos, a rivalidade é muito forte. Até do benfiquista com o sportinguista. Mesmo o esporte não vivendo aquilo tudo, porque outras modalidades do desporto, basquete, handball, futsal, eles disputam muito. Então, na capital é vivida com muita intensidade. Mas fora dela, cara, no norte, por exemplo, a rivalidade entre Benfica e o portista é maior. Eu diria que é maior. Entendi. Sabe? É o que chega muito aqui, essa rivalidade Porto-Benfica, né? Interessante. Que o Porto, nos últimos 20, 30 anos, conseguiu uma vantagem a níveis europeus em relação ao Benfica grande, né, cara? O Benfica ali domesticamente é muito forte, mas o Porto nas últimas décadas apareceu muito, né? Se notabilizou muito para um time português na Europa. Ganhou Champions, ganhou Mundial. Ganhou Champions, cara, né? Imagina. Tem um ídolo brasileiro aí em Santos, né? O Juari, que jogou na década de 80, fez gol em final de Champions, né? Sim, os caras gostam do Juari. Eles gostam dele, ele é lembrado ainda aí no Porto? Cara, é sim. A brasileirada é muito bem lembrada, cara. O Delay é muito bem lembrado. Pô, o Jardel, cara. O Jardel eu acho que nem anda na rua em Portugal, cara, sabe? É mesmo? O Jardel é Deus, né, cara? E eu até brinco com eles, porque na nossa época de garoto, o Jardel era reconhecido, mas o Jardel era o quê? Era a segunda prateleira. Sendo generoso com o Jardel. Ele era a segunda prateleira. Não coloca a bola no pé desse cidadão, lembra? Jardel, você tem que colocar a bola no terceiro andar. Pô, trabalha com a bola no chão. O Romário, o Bebeto, cara. Era muito difícil para essa galera se firmar nesse tempo, né?
Pois é. Obrigado, Diego Pandeló. Um abraço para você, meu amigo. Vamos de vinhetinha. Boa noite, amigos. É normal a escola de técnicos portugueses se adaptarem ao adversário. Assim, é provável que o Sauer volte para o banco no jogo com o Cruzeiro. Ele tem falhas em anular contra-ataque. Obrigado, Pandeló. Um abraço para você, meu amigo. Excelente pergunta. Eu queria até falar sobre o Sauer na sequência com o Pian e você deu um gancho. E aí, Pian? Cara, o Pandeló aí faz um comentário, cara, inteligentíssimo. Porque se a gente reparar que o Sauer for sacado mais uma vez, você vai ver que foi realmente uma nuance estratégica para o jogo. Para você ocupar melhor aquele entrelinhas, para você criar dificuldades para aquele né, aquele médio que fica sozinho na frente da linha de 4, né? Vamos ver. Eu apostaria internamente que o Sauer continua, que não é só uma nuance estratégica, mas essa observação do Pandeló, cara, é muito válida, porque o Bruno é um cara de mudar o time, né? Por exemplo, o Benfica não tem necessidade de se adaptar aos rivais no Campeonato Português, mas ainda assim ele tinha várias nuances, cara. O Bruno Lage, como treinador do Benfica, tinha várias nuances, especialmente para confrontar a primeira fase de construção adversária. Eu me lembro que ele mudava o Seferovic, mudava a forma que os extremos anulavam ou os centrais ou os laterais. Então ele tinha nuances estratégicas muito acentuadas. Então, se a gente notar que o Sauer possa ser sacado mais uma vez, pode ser sim, cara, uma opção estratégica. Mas eu apostaria que não. Apostaria que não. Então, eu vou ainda estudar o Guarani do Paraguai para amanhã e eu creio que ele só vai tirar o Sauer se tiver no Guarani do Paraguai uma dobradinha muito, muito especial pelo lado esquerdo deles, o lateral com um ponta diferenciado muito rápido que o Sauer não consiga acompanhar trabalhando como extremo. Porque se não for isso, eu acredito que ele continue também num jogo contra um time em tese, né, Pian? Inferior. Tecnicamente. Pô, cara, o Campeonato Sul-Americano é uma surpresa sempre, né, cara? Né? A gente pode fazer um grande jogo contra o Gigante, pode ali derrapar contra um time de menor expressão. É sempre mais complicado. Início de campeonato paraguaio, eles estão na 6ª posição, pelo que vi, mas eu ainda vou estudar eles nessa noite para o vídeo de amanhã. Antônio Oliveira, o Pix está na tela, muito obrigado, amigo, canal do Fabiano Bandeira, @gmail.com, já agradeço aí só a intenção de contribuir com o crescimento do canal. Deixa eu passar aqui no chat rapidinho, eu quero falar mais sobre essa parte tática com o Pian, o homem sabe muito. O Leonardo aqui, ó, tá confiante. Tá perguntando se eu tô confiante na vinda do Bastos, zagueiro. Olha, Leonardo, não vou dizer que tá fechado nada disso, tem muita coisa para acontecer, mas tô confiante sim. O Marcos, ó, Mr. Pian é fera demais, concordo. O Ronald, boa noite, saudações alvinegras. Gabriel e o Bastos, vem, espero que sim. O Heron, aí, o que achou da música nova do Tietê? Maravilhosa, estamos curtindo muito o momento. E detalhe, foi estratégico, hein? O vídeo original surgiu lá na sede de General Severiano. Não foi exatamente uma comemoração, mas surgiu lá. E a gente sabe o que acontece em General Severiano ao fim de campeonatos nos quais o Botafogo é bem sucedido. Ronald na área, meu amigo Osvaldo, dando boa noite para essa dupla que conhece muito. Obrigado. Leonardo também. Pian tem cara de português isso aqui. O Leonardo. O Jorge. Eu sou português. É português. Minha família é toda portuguesa. É a família toda, né? Portuguesa. A minha família é de Chaves. Então, olha aí, tá vendo, Leonardo? O cara sabe tudo. Jorge, boa noite, saudações alvinegras. Fiquei emocionado o jogo inteiro, meu filho feliz que pôde comprar a camisa no estádio, time com atitude, velocidade, jogadores muito inteligentes. Perfeito, Jorge. Jorge, que foi do Espírito Santo para o Newton Santos no último domingo. Rafael FJB na área. Ele lembrando aqui também, Jorge, muitas crianças e jovens no estádio, mulheres. Que torcida linda. Minha esposa chegou também ali nos arredores do Newton Santos. Primeira coisa que ela falou, nossa, quanta criança. E felizmente a minha filha também estava lá presente. Levei a minha filha também, cara. Levei a minha Manuela também, cara. Foi muito legal. Curtiu? Pô, cara, foi um jogo que inesquecível, cara. Eu, como torcedor, fazia tempo que eu não... Eu ainda fora do país, cara, eu ver o Botafogo, ver com a minha filha ali, com meu pai, aquela vibe, o jogo como foi pô, inesquecível, cara. Foi tudo perfeito, né, Pia? Foi tudo muito bom, mano. Tudo muito bom. Deixa eu agradecer. Muito obrigado, Antônio Carlos, pelo Pix, meu amigo. Que contribuição aqui. Muita gentileza do Antônio. Valeu mesmo, Antônio. Um abraço para você. Se liga nessa vinheta do Pix, Pian.
Tá Muito bom? bom. O Muito Wilson bom. Gotardo, Show. primeiro gol na final de 95 contra o Santos. Eu só fui ver depois porque eu estava no estádio. O Ronald está aqui, ó. Fabiano, meu xará na área. Francisco, Cleiton, Universo. Jefferson também aqui presente. O Leonardo. O Wesley Moura na área. O Antônio Oliveira também, ó. De Natal, um abraço. Muito obrigado. Força ao melhor analista de futebol. Obrigado, Antônio. Um abraço para você. O Tiago tá em terra maravilhosa. Natal, quero voltar aí. Que saudade. Muito bom. Thiago Moura, família do Pian, toda de Chaves e do Fabiano é de Chapolin. Desculpem o trocadilho. É ótimo, eu adoro, sabe? O André Gaspar aqui presente também, tamo junto. E o Douglas, o que mais temos diferença do 4-4-2, longe do Laje do Benfica, para o 4-1-4-1, normalmente jogamos no Botafogo. Vou pegar a pergunta do Douglas e aí vou trazer. Felipe Galvão, um abraço pro meu irmão, parceiro também, trabalha com beatsock, trabalha com jornalismo, sabe muito, Felipe Galvão, grande alvinegro, um abraço pro Jonathan também. Piá, vou pegar essa pergunta para dar início ao que aconteceu no jogo contra o Santos, porque eu lembro, em conversas que temos, sobre você falar o que você já citou aqui. O Bruno Lage vai ser autoral. Não adianta acreditar que não vai mudar nada. Ah, não pode mudar, não pode mudar. Mas contra o Santos, por não ter o Eduardo, ele até fez o que o Luiz Castro tentou contra o Cuiabá e que não tinha dado certo. Danilo, Marlon, Tietê mais adiantado, e o Marlon mais à frente, com o Danilo como primeiro, e o Marlon tem jogado melhor como primeiro, e não deu certo. Mas ele estava chegando ao Botafogo. Segundo tempo, o Botafogo tomou o segundo gol, mas ele já tinha aprontado uma de colocar o Janderson por dentro com o Tiquinho Soares, como ele gosta bastante, fez muito em Portugal. O Eduardo pode fazer isso também, mas aí ele não trabalhou com um meia que faz falso 9, ele trabalhou com dois centroavantes que têm mobilidade. Virou ali um 4-4-2, mas o Segovinha indo muito por dentro, Vitor Sá, sim, abrindo bem pelo lado esquerdo. Depois ele tirou o de plástico, botou o Carlos Alberto como ala, e a partir do momento que ele jogou o time para frente de forma organizada, o Botafogo mudou muito. Ou seja, quando ele colocou as impressões dele, as digitais, o time melhorou. Como você viu esse jogo contra o Santos, essa transição dentro do próprio jogo? E aí já pode falar sobre tudo que você viu contra o Coritiba, que parece que foi uma continuação, né? O Botafogo termina amassando num jogo e começa no outro. Cara, é o que você falou. Quando o Botafogo... Primeiro, porque eu acho que assim, o Botafogo sofreu do jogo contra o Santos o revés do placar, que já condiciona um pouco, né? Toda a tua missão tática, todas as emoções do jogo já ficam condicionadas. Eu acho que o Botafogo não esperava tomar aquele gol, até porque o Botafogo tinha a predominância do jogo, né? Mas eu acho que, como você falou, Fabiano, o que fica naquele jogo do Santos é como, além da gente analisar, como você falou, o Bruno vai ser autoral, né, ao longo desse restante de Campeonato Brasileiro, essa metade que ainda falta, mas o quão autoral ele vai ser, né? E o quão bem sucedido ele vai ser quando ele for autoral. São as coisas que a gente vai analisar. E eu acho que ele foi muito bem ao analisar o jogo, como você falou bem, quando ele consegue colocar o time mais à frente, quando ele consegue melhorar as dinâmicas para fazer chegar, e acho que ele começa também a aparecer mais dinâmico de terceiro homem, né? Quando o Tiquinho baixa, vai uma bola nele, aparece um terceiro homem num campo cego do esquema defensivo adversário, aquilo começa a acontecer, né? Aquela coisa do popular, do jargão popular. Mais 5 minutos o Botafogo vencia aquele jogo, né? Mais 5 minutos o Botafogo vencia aquele jogo, era a impressão que todo mundo dava. O Sampaio acaba desperdiçando uma cabeçada também, mas acho que o que fica dali é a capacidade do Bruno começar a perceber o jogo, como ele percebe bem o jogo, como ele consegue mexer bem com as peças, e como você falou, ele faz ali um spin-off para o jogo contra o Curitiba, com aquelas ideias que ele começa a ver, como ele começa a perceber que quando ele consegue dar superioridade numérica no entrelinhas do adversário, né, quando ele consegue fazer essas dinâmicas de alguém baixar e você fazer alguma dinâmica ali do ala, do extremo e de um médio, como no Wolves ele fazia muito pelos corredores, e no Botafogo acho que ele vai fazer mais por dentro, é um palpite meu também, acho que ele vai combinar mais por dentro, com o Tiquinho baixando e alguém atacando o espaço, o Eduardo ou o Vitor Sá, sabe? Ou outro extremo que seja, o Luiz Henrique que seja, mas como o Tiquinho baixa muito o terreno, qual vai ser essa dinâmica de quem vai entrar ali naquela profundidade, né, com o terceiro homem, como terceiro homem. E acho que isso já começou a acontecer bem mais. Acho que eram intenções que o Luiz tinha já no Botafogo. E as coisas começam a se desenvolver. E acho que a partir daí eles vão encontrar essa sintonia da ideia do Castro com o Lage, que é um cara que gosta desse ataque vertical, desse ataque no espaço, dessas combinações que no Wolves do Benfica ele fazia muito por fora, né, as situações de 2-1 no lateral adversário. E acho que ele vai fazer também com a gente.
Ele vai fazer também com a gente. Mas eu acredito muito nas combinações por dentro, Fabiano. Eu acho que vai ser uma forma que a gente vai agredir bem os adversários. Com o Eduardo, com o Tiquinho, com a entrada de um extremo também nesse espaço que o Tiquinho gera com a sua baixada no terreno, sabe? Acho que isso vai acontecer. Eu também acho que seu comentário foi perfeito, porque enquanto você falava, eu lembro que eu vi o mapa de calor dos jogadores, né, ontem, e o Tiquinho, ele já tem uma tendência a fazer isso com o Castro, de baixar muito pelo lado esquerdo. Ele faz isso. Só que, no jogo contra o Coritiba, agora com o Laje, primeiro, porque a primeira vitória do Laje, ficou mais vermelho pelo lado esquerdo do que dentro da área. Eu acho que foi a primeira vez que o Tiquinho ficou, o mapa de calor dele ficou mais quente pelo lado esquerdo, fora da área, do que dentro da área. E tem um detalhe que o Laje falou na coletiva, a participação dele no sistema defensivo, na contribuição na marcação. E o terceiro gol, se você olhar, o Tiquinho não está na área, porque o Coritiba tenta um ataque, né? Ele desce, a bola chega ao goleiro, o goleiro está jogando com o Eduardo, Fabiano, o Tiquinho está voltando. Então, isso que eu queria te falar, cara. É um comentário que é interessante, cara, porque eu acho que, porra, você agora, desculpa aqui o termo, você é meio babaca de comentar algo que tá super bem, mas isso é uma coisa que ainda não é que me incomoda, mas eu queria entender melhor é porque o Tiquinho tantas vezes não está na área. Eu sei por quê, porque ele baixa muito, né? Eu sei porque ele baixa muito. Eu acho que ele baixa em excesso. E por que ele baixa em excesso? É uma coisa que desde que eu cheguei aqui no Brasil, tenho visto jogos, e é uma coisa que ainda me causa ali uma certa estranheza, porque quando ele baixa, devem acontecer movimentos. E, naturalmente, a entrada do Eduardo. O Eduardo já fez gol assim, cara. O Eduardo já fez gol assim, sabe? Entrando no espaço que o Tiquinho deixa. Porque o Tiquinho, porra, ele arrasta muita gente quando ele baixa. Sim. Só que eu ainda acho que o Tiquinho se afasta muito, cara. Eu também acho. E demora pra chegar na área, cara. É desgastante, cara. É desgastante. É por isso que o problema, muitas vezes, você agora tocou no ponto certo, não é o fato dele não estar lá para fazer o que o cara faz isso, fez 2 gols no jogo. É até difícil reclamar. O problema é esse. Desgasta, ele chega com 30 minutos do segundo tempo, morto. Porque ele desce muito, mas ele gosta desse jogo. Parece que ele gosta dessa conexão. Porque ele participa mais, né, cara? Porque ele participa mais. Ele é um inquieto, né? É um inquieto. E, Bian, pela primeira vez no Botafogo, eu vejo uma dupla. Olha só, nós tivemos aí, nós que somos da geração 84, Donizete e Túlio, né? Tivemos Mauricinho e Túlio antes. Eram duplas do ataque, 2 atacantes. Mas a dupla, Tiquinho e Eduardo, é uma dupla que joga e se entende sem bola. Aí é que tá o detalhe para mim. Eles jogam sem bola. Isso é uma loucura, né, pros marcadores. Muito, cara, muito. Né? Eles trocam muito de posição. Né? O Eduardo tá sempre aproveitando o espaço que o Tiquinho gera para ele. Né? E o Eduardo é um jogador, né, cara, tecnicamente falando, muito bem fundamentado, né, cara? Eu não vou te chamar o Eduardo um craque, não é um craque, mas o Eduardo, cara, tecnicamente falando, ele é muito bem lapidado. É um profissional realmente de um alto nível, cara. E o cara dificilmente erra um passe, dificilmente erra uma recepção de bola, né? Aquele detalhe, o fundamento que muitas vezes, mais uma vez é uma crítica pessoal minha, o futebol brasileiro perdeu um pouquinho, cara, de qualidade de fundamento. Qualidade de fundamento, cara, básico. E o Eduardo, cara, fundamentalmente falando, é muito bom. Muito bom. E percebe muito bem o jogo. Entende muito bem os momentos de sair, de entrar. Se entende muito bem com o Tiquinho, que é um cara que se afasta muito da área, mas ele aproveita bem esse espaço. Eu só acho que... Olha, vou até fazer aqui um pedido. Se você um dia puder perguntar, né, ao Bruno quais são as intenções de afastar tanto o Tiquinho, o que deveria acontecer, né? O que deveria acontecer? O Eduardo que entra, se é o Vitor Sá que entra, ou se quem perceber entra, né? Quais são as dinâmicas que deveriam acontecer? Porque eu acho que ele sai muito. E como ele considera essa coisa, porque muitas vezes o Tiquinho tá longe, cara. Tá longe. Ele faz muito gol e poderia fazer mais, né? Acho que sim, cara. Quem sou eu para falar isso, sabe? De um time que tá voando. Mas é uma coisa que fica na minha cabeça, cara. Que fica na minha cabeça. Não, eu percebi isso já no início da temporada, mas é porque ele é muito inteligente, então ele acaba entrando na área também em momentos adequados e ele sai muito do jogo e faz 2 gols contra o Coritiba e o Vitor Sá também aproveitando bem demais a chance, encontrando bem muito. A inteligência dele. Para eu falar do Sauer, que até o Jonathan falou que eu quero falar um pouco mais sobre o Sauer, porque ele estava em Portugal antes de chegar. A inteligência dele no segundo gol é brincadeira, né, Piano? Porque ele ganha a bola, dá no Eduardo, aí o Eduardo tá ligando com muita intensidade contra-ataque, observando o Vitor Sá entrando pelo lado esquerdo, aí o Tiquinho afasta o Andrei e corre.
Aí, beleza, o Andrei deve estar pensando assim, pô, vai ficar me afastando? Vou passar esse cara na velocidade. Aí falou, beleza, passa lá. Aí foi embora e ele ficou. Ficou. O Saco faz o cruzamento também e o Tiquinho faz o gol. E é excesso de E o inteligência. Tiquinho de cabeça, né, cara? É impressionante o aproveitamento dele, cara. Assim, até as bolas que não entram, tô dizendo, a bola entra nele, cara. Ele consegue adequar o corpo, ele consegue colocar força. Impressionante o Tiquinho na cabeça, cara. Não é aquele movimento ali, você lida com isso todo dia. Tá longe de ser simples, né, Pia? Não, não é trivial, cara. É uma percepção prévia que ele tem para adequar o corpo, conseguir dar a direção que ele quer a bola. É muito bom o Tiquinho Soares, meu amigo. É muito bom. Pois é. Olha só, deixa eu perguntar sobre o Sauer. Galera, daqui a pouco eu vou passar no chat. Tem que aproveitar muito a presença do Pian por aqui. Deixa o seu superchat, o seu pix, mas principalmente o seu like. O like é inegociável, é de graça. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Vamos passar de 45 mil inscritos em breve, hein? O Bacana, Sauer, que foi o grande nome, talvez, um dos grandes nomes, é porque Sauer, Tiquinho, Vitor Sá, os menos votados, como Marlon Freitas, que está fazendo ali o que vocês chamam de pivô em Portugal, de forma maravilhosa, tá comendo a bola o Marlon Freitas. Defensivamente, o Marçal, outro monstro também nos jogos. Mas o Sauer foi um dos grandes nomes da partida, fez 2 gols, deu uma assistência, e agora pode ser que o Bruno Lage recupere ele. Quando ele chegou, você esperava muito dele, como ele era visto aí em Portugal, porque ele chegou como um jogador que estava muito bem na Liga Portuguesa, né, Pedro? Cara, eu acho que é importante falar do momento que ele saiu realmente, porque ele sai no momento que tá on fire, bicho. Ele tá realmente on fire. Lembra daquele momento, mal comparando aqui, mas o pessoal dá uma entendida. Lembra daquele momento do Rodrigo Becker no Botafogo? Que o time nem era tão bom assim, mas quando ele abria pra canhota, amigo, e metia lá, ele guardava 1-2 todo jogo. Né? E o Sauer tava vivendo um pouco esse momento, cara. Tava com a canhota abençoada, sabe? Tava ali muito confiante e tava passando por um grande momento no Boa Vista. Aí ele chega no Botafogo, não se adapta, passa por um procedimento cirúrgico, né? O que, porra, ainda sempre causa problemas para adaptar de novo. Mas, cara, parece estar entrando bem. Acho que o problema do Sauer, o déficit do Sauer, é aquela coisa que acho que até ficou nítido num comentário. É um cara que tem um pouco mais de problemas para defender. Né? Tem um pouquinho mais de problemas, déficits ali nos momentos defensivos. Cara, mas é um cara que, na minha opinião, tem muito critério. Tem um chute muito bom, né? E tem um critério muito legal, cara. Eu acho uma peça muito... Sempre achei, até quando ele estava desvalorizado, cara, conversava com o nosso amigo Sérvio, né? Eu sempre achei que o Sauer ia ser útil, cara, no elenco, sempre. Tinha muita gente que discordava de mim, mas sempre achei que bom que pude estar certo, cara. Porque é um jogador que é muito interessante. E tem uma situação aí também, agora falando de estado anímico, porque quando o Júnior Santos volta, o Júnior Santos, e aqui eu não vou querer ficar criticando o Júnior Santos, nada disso, o time está bem, vamos seguir, características diferentes, hoje o Júnior Santos está mal tecnicamente, pode voltar a evoluir, já foi útil, mas quando o Júnior Santos chega com muita moral, com o Castro e com o Textor, e chega no segundo jogo, na volta dele, ele vira titular. E era um momento no qual o Gustavo Sauer estava crescendo de produção no Botafogo. Era o melhor momento dele no Botafogo, crescendo gradativamente. Isso também conta, né, a parte psicológica do atleta, né, Pedro? Sem dúvida, cara. Eu diria que, né, sem a confiança, sem a parte mental em dia, muito dificilmente os atletas vão conseguir chegar a atingir uma performance adequada. Se você não estiver bem de cabeça, esquece. Né? Esquece. E o Sauer também estava sem confiança, né? São 2 jogadores, Fabiano, que vão trazer ao Botafogo coisas diferentes, cara. Então é muito bom ter. Eu não tenho a menor dúvida, cara, que por mais que o Júnior Santos hoje esteja um pouco mais aí, vamos dizer, em baixa, vai ser um cara importante para essa reta final, essa metade final. Qual é a sua dúvida sobre isso, cara? É um cara que traz força. É um cara que traz mesmo força. Mal, ele cansa a defesa adversária no primeiro tempo. Pois é, cara. Ele é um cara que tem muita utilidade, é um cara que agride muito outro time, né? Agride muito. Acho que vou ser aqui o brincalhão aqui. Acho que o Lage pode fazer dele o nosso Adama Traoré, sabe? Que é um jogador também de muita força física. O critério também não era o seu forte. Mas, cara, o Júnior Santos é um animal, cara. O Júnior Santos é um animal, uma besta, bicho. Aquele cara, se você conseguir orientar bem o vetor físico dele, porra, aquele cara vai te causar problemas ali pro adversário de uma forma absurda. Né? E eu gosto quando ele tem aquela confiança para rabiscar, Fabiano. Eu gosto. Gosta disso? Gosto. Com um time bem, principalmente, é importante. Você desestabiliza o adversário. Ele contra o Corinthians, por exemplo, tirando o chapéu do chão. Eu fui crítico à volta dele, mas a partir do momento no qual encaixou, meu amigo, não sai. Agora surgiu a proposta.
esse aí só pode sair depois, porque esse qualquer outro agora no elenco, não quero que saia mais ninguém. Porque o jogo ele é feito de recorte. Então, durante o recorte, por mais que ele esteja batendo na parede, está perdendo a bola lá na frente, se está perdendo a bola lá na frente, volta e recompõe. Mas cansa o lateral esquerdo, faz o extremo adversário não conseguir produzir, que tem isso, Claro. tem jogo que a gente não vê, né? É o que você falou, quando está com a bola, acontecem movimentações e às vezes não está atento a gente, porque está acontecendo algo com a bola. Pode ser que o Júnior Santos, ao longo desse restante de temporada, seja muito útil nessa coisa que ninguém vai ver. Vai ser um cara que vai segurar um extremo adversário o tempo todo, vai segurar um lateral adversário o tempo todo e vai ter uma função importantíssima para jogos aí no Botafogo. Pois é, e aí a gente faz a transição para o scout e para a forma como foi montado esse elenco, Pia. Eu percebi e falei dos meus amigos durante o jogo. Olha só, Botafogo vence por 4-1. Em determinado momento poderia trabalhar a bola de forma mais cadenciada, porque tem uma temporada difícil até o final, mas o que faz, num primeiro momento, depois troca 2 no meio do campo. O Bruno Lage, ele tira os 3 da frente, que estavam muito bem, e troca, aí coloca uma característica diferente com o Segovinha pela direita, o Janderson, um cavalo segurando como pivô por dentro, e o Júnior Santos, do lado esquerdo, outro cavalo, fisicamente falando. Quer dizer, ele mantém uma pressão lá dentro que não deixa o time que está sendo goleado respirar. Isso tem a ver com montagem de elenco, né? Como você viu essa montagem do elenco do Botafogo, essa questão da força física, você tem muita gente forte para poder ter um Segovinha, você tem muita gente forte para poder ter um Tietê. Fabiano, eu acho que a qualificação do nosso scout é um dos segredos, uma das razões do nosso sucesso, cara. Né? Eu acho que a galera do Alessandro Brito, o nosso amigo Rafael Rezende, esse pessoal merece um destaque muito grande no momento que o Botafogo está vivendo. Né? Porque por mais que os jogadores, a gente possa ter pensado, a gente pensava muito no Botafogo Way, lembra? Que ia ter um jogo vistoso, que ia valorizar, ia ser um jogo estético, mas o scout conseguiu ali também valorizar aspectos físicos do jogo e a gente montou um time, meu irmão, forte pra caramba. O Tiquinho, o Júnior Santos, o Janderson, né? o Lucas Perry, o Marlon Freitas. O time do Botafogo fisicamente é muito forte. E é bem trabalhado fisicamente, viu? Aquele jogo contra o Fluminense que a gente ganha, a gente engole o Fluminense fisicamente, dá muita dificuldade ao Fluminense a impor o jogo dele, que é esse jogo vistoso, um jogo de bola inquieta, né? Um jogo de bola que circula muito, e a gente contrariou o Fluminense com muita força física. Né? O time do Botafogo é muito forte. Então o scout, cara, merece uma menção mais do que honrosa nesse bom momento do Botafogo. Eu espero que a gente conquistando esse título brasileiro, que o scout seja lembrado como uma peça importantíssima nessa montagem de um Botafogo campeão, cara. Né? Mas eu acho interessante e queria um dia conversar isso com gente mais de dentro, como essa coisa do Botafogo Way, né, foi montada junto com o Botafogo bombado, né, meu irmão? O Botafogo é muito forte. Porra, o Gabriel Pires. Meu irmão, se tiver um dia de confusão em campo, encarar na porrada esse time do Botafogo é enjoado, cara. É mesmo, verdade. É enjoado. Verdade. É o Botafogo Whey Protein. Só meu irmão, fecha o portão que essa foi excelente. Essa foi excelente, meu irmão. Ai, irmão, os caras jogam bola. Rapaz, uma vez eu fui jogar bola sem brincadeira. Eu jogava no time chamado 11 Amigos, na Vila Militar, lá no Clube de Sargentos, campo de 11. E aí era um time, o pai do amigo policial lá tinha um time, e era o time 11 Amigos, eu jogava lá, e uma vez ele marcou o jogo com o time do BOP. O time do BOP, Pia. Que maravilha, meu amigo. Meu amigo, era só galalau. Eu pensei, pô, esses camaradas aí vão conseguir correr, né? Rapaz, tem que respeitar os caras em tudo mesmo. Que era um time bom. Nós ganhamos o jogo, mas era um time bom e um time muito... Os caras jogavam bola. Pô, os caras jogavam bola, corriam, tocavam, sabiam jogar mesmo. E era muito forte. Hoje a gente botava muita técnica e jogava igual o Segovinha, que já antes do cara chegar, já imaginou o que vai fazer, né? Que ele faz isso, né? E eu desse tamanho tinha que fazer igual o Segovinha, ó. Já meio toque na bola, já saiu. Qualidade. Para não pegar. Detalhe, amigo meu, magrinho, Bruno, muito habilidoso, parou no meio campo, deu um drible para lá, para cá, para lá, para cá. Aí o cidadão foi, puxou ele assim pela camisa, aquela discussão, tal, não sei o quê. No meio da discussão, o indivíduo, meu amigo Bruno, acha que é inteligente falar isso aqui. Vocês estão confundindo as coisas. Aí o adversário para ele.
Não estou confundindo, não, porque se eu confundir, eu falei, não vai confundir nada, não, irmão. Tá tranquilo aqui, vamos jogar bola, que futebol é alegria. Muito bom. Mas é isso, né? É um time muito forte, mas tem critério técnico na escolha, né, Pia? Tem sim, cara. Eu acho que você cunhou já, acho que vai ficar para a posteridade esse Botafogo Whey versus Botafogo Whey Protein, cara. Tem sim. Apesar de você perceber, o time joga em ataque vertical, mas o Tiquinho é um pouco pesado de vez em quando. Pesado ele não é, que ele até tem mobilidade, mas como ele baixa muito, porra, é um desgaste um cara daquele tamanho percorrer aquela distância toda para chegar na área, em zona de finalização e a tempo, né? Então pode ter alguns gaps ali, né? Mas, cara, que o scout do Botafogo tem muita responsabilidade nesse momento que a gente vive, eu não tenho a menor dúvida, meu amigo. Eu também não. Daqui a pouco vamos falar sobre o Adamo aí, centroavante, que está vindo para o Fogão Uruguai também, dentro dessas características, jovem pensando em futuro. Deixa eu passar aqui no chat, Thiago Moura presente, o Mauro, boa noite, saudações alvinegras, um abraço para você em Paranaguá, meu amigo. Thiago Moura, meu irmão, eu não vou nem abrir a boca para fazer a piada depois dessa do Fabiano, que isso? É a nata do trocadilho. Jonathan presente, Diego Pandeló, esse scout no Fogão é tão bom que se eles me colocarem sob análise, eu passo a fazer 8 gols na pelada. O Renan, acho que amanhã teremos novidades em relação a reforço. Renan, eu não posso te confirmar, mas o que eu posso te dizer é que o Botafogo não para, está correndo muito atrás, mas tem casos como, por exemplo, o do Bastos, que como está sem clube no momento, free agent, ele pode assinar depois do dia 2, que no caso é amanhã. O Eduardo Gabriel Pires, como foi aí no Benfica, daqui a pouco a gente fala sobre ele, Eduardo, o Alex aqui também, Rafael, o Thiago Castro, Jonathan. Tem uma galera da segunda janela vindo aí, Mateu Ponte, Valentim Adamo, e por aí vai. O Edelson tem um jogador que gosto muito. Se puder, fale um pouco. Gabriel Pires, Thiago Moura. Gabriel Pires é forte pra canudo. O Renan, Gabriel Pires é um trator. Leonardo, Fabio, você está devendo essa live com o Rafael Rezende. Vamos deixar as coisas acontecerem. Mais pra frente eu chamo o Rafa para participar conosco. Muito bom. É muito bom. A gente tem uns bons debates sobre futebol. Olha, aprendo bastante com essas pessoas aí. Rodrigo Pian, Rafael, Sérgio, por aí vai. O Thiago Moura, ele desestabilizou o time do Fortaleza, o Júnior Santos tentando vários dribles. Teve até entrevista do jogador do Fortaleza mandando a resposta atravessada, indireta. Maurílio, o Gerson dizia que o Pelé você sabia o que ia fazer. Garrincha não. Júnior Santos também você não sabe o que vai fazer. É imprevisível. E o Rafael, você tem um jogador que tem certeza que vai crescer, tem tudo para ser craque. É o Diego Hernandes. O Cleiton, como eu disse antes, aqui em outros canais, que o scout ou parte dele montou o time do Galo. Foi o Alessandro Brito, o head scout. O Diego aqui, papo muito bom, obrigado. Desenhando aqui, trabalhando e ouvindo. Fabiano Bandeira, muito Botafogo, obrigado, meu irmão. Thiago Fernandes, grande parceiro, salve. Saudações alvinegras, seremos campeões. Roberto, saudações. E o Zadir, boa noite, Fabiano. Botafogo apanhou pra caramba no início do ano, mas precisou apanhar para agora colher os frutos rumo ao título. Abraço aí, Branca dos Reis. Jonathan, Pian fala do Adrielson, é outro a ser estudado. E o Marcos, vem alguém na janela? Vieram já alguns, a gente espera que cheguem mais. José, boa noite. O Matheus aqui. De onde é esse Adamo? É do Uruguai, vamos falar sobre ele. Alessandro, amanhã time completo, 5-0. E o Cleiton também aqui presente. Continue participando, deixa o like. Se eu não ler o seu comentário, não é maldade. Falo a verdade para você, não é maldade. Muito obrigado por estar aqui. Superchat, Pix, contribua conosco. Ô, Pia, tem aí algumas perguntas sobre alguns jogadores individualmente. Mas é bom falar sobre o Gabriel Pires, que jogou com o Bruno Lage, foi importante, né, naquele Benfica em Portugal, e antes de se machucar, em média, era o meio-campista que mais recuperava a bola no campo ofensivo do Botafogo. Tecnicamente muito bom também. Pode voltar a qualquer momento, já está recuperado. Aí a gente fala do Gabriel Pires no meio-campo do Botafogo, porque temos Marlon, Tietê e Eduardo, Danilo, Gabriel, Lucas Fernandes, ainda tem Diego Hernandes que pode jogar por dentro. Então, temos ali algumas boas peças, e o Gabriel Pires é uma delas, e o treinador já conhece, isso é importante, né? Com certeza, cara. O Gabriel Pires, assim, aqui no Benfica, teve uma passagem que ele foi, sim, de uma certa maneira, bem utilizado, mas não é um jogador que o torcedor do Benfica tem esse amor todo, alguns nem lembram dele, foi um jogador que esteve aqui, fez o trabalho dele, sabe? É um bom jogador, assim como o Eduardo, tecnicamente muito bem fundamentado, sabe? É um profissional que realmente tem ali a questão do fundamento bem lapidado, dificilmente erra um passe, uma recepção de bola,
né? E o Gabriel, como a gente até brinca, é um cara também muito forte. Agora, cara, falando do meio-campo do Botafogo, eu tenho para mim que já desde o Castro do ano passado, o Botafogo ele tem mais sucesso. As sequências vitoriosas do Botafogo começam a aparecer quando ele consegue encaixar aquela dupla do meio-campo. Quando a gente começa a engrenar com o Castro, é quando ele consegue engrenar Kaique e Patrick. Ele consegue engrenar ali quase um duplo pivô, naquele 4-2-3-1 dele. E agora, cara, com o passar dos jogos, a evolução do Marlon. E o Tietchan joga muito, cara. Para mim, o Tietchan é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Tietchan joga muito. Acho o Tietchan o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Do Botafogo, para mim, sem dúvida, ele é o melhor jogador. Ele é o melhor jogador. Eu acho o Tietchan o melhor jogador. Né? E o Marlon, cara, tá numa crescente animal. O Marlon, você tá finalmente sendo aquele cara que a gente vislumbrou ser lá no Atlético Goianiense, que a gente contratou lá atrás, né? Que a gente viu esse cara, esse cara é bom de bola. E o Marlon tá crescendo muito. E essa encaixada, Marlon e Tietchan, é o sustentáculo do Botafogo. É o que permite o entendimento, é o que dá segurança ao entendimento lá na frente do Tiquinho e do Eduardo, porque o Marlon e o Tietchan jogam demais. Né? E quando o Botafogo se acerta nessa dupla, desde o Castro, eu tendo a perceber que as coisas melhoram pra gente. A gente azeita bem. Outra dupla que eu gostava, que era bem azeitada, cara, a pessoa pode achar até que é forçação de barra, mas eu gostava muito, era o Ayrton e o Bruno Silva. Nossa, jogava. O Né? Ayrton, então, craque. Quando ele se acertava ali, cara, né? O Botafogo podia jogar em 4-2-4, podia jogar em 4-2-3-1, em 4-4-2, que aquela dupla bem acertada sustentava muito o Botafogo. E é o que acontece hoje. Então, por que eu falei isso? Para falar do Gabriel. Acho que Gabriel, Lucas vão ter ali mais trabalho para ser titulares. Claro que pode acontecer. A época ainda é longa. Né? Falta metade do campeonato pela frente. Mas eu vejo ali Tietchan e essa boa fase do Marlon ficando e sustentando o Botafogo para mais vitórias na frente, cara. Eu gosto muito do Gabriel Pires. O Lucas eu também gosto, mas acho que não vai ser titular. O Gabriel eu acredito que brigue mais por vaga. Mas é um time que tem um meio-campo muito forte fisicamente, mentalmente, tecnicamente, entendimento tático, que outro dia o Danilo era o titular do time. Se a gente lembrar contra o Flamengo, foi Danilo, Tietchan e Eduardo. Aí o Danilo, o Botafogo tem jogador expulso, o Marlon entra, e o Marlon joga sem bola. O Botafogo com um a menos no terceiro gol contra o Flamengo. O Botafogo com um a menos tem um contra-ataque com a bola do Tiquinho para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique chega, finaliza. Rebote. Estão no rebote. Marlon Freitas, que tinha entrado para fechar a linha, porque o Botafogo estava com um a menos. Exato. E aparecem atrás dele pedindo a bola desesperadamente, depois dele ter chutado, Tietchan e Danilo, os três volantes lá dentro do campo do Flamengo. A jogada se desenvolve, vai para a lateral, o resto é história. Olha o que fez o Tietchan, Tiquinho foi lá e guardou. Então, eu acho que pode ter muita disputa nesse campeonato. Só que o Tietchan, o Pia, ainda tem essa questão física. Um amigo comentou com um jogador. Isso era off, eu nunca falei isso no canal. Um amigo comentou com um jogador, porque ele conhece o jogador do Botafogo, comentou com um jogador sobre o Tietchan. Nessa questão de poupa, não poupa, como estava em 3 competições ainda. E o Tietchan tinha a gente preocupado com a altitude contra a LDU. O Tietchan deu entrevista sorrindo depois do jogo. Absurdo. Todo mundo louco, o Tietchan deu entrevista sorrindo. Aí um amigo comentou, não sei o que, dá poupar o Tietchan. Comentou com um jogador do Botafogo. Aí o jogador falou assim, o Tietchan não machuca nunca, pô. Entre aspas, o Tietchan é imachucável, pô. Entendeu? Então, ele, por essa questão também, ele vai ter sempre uma vaga ali naquele meio, né? Acho que sim, cara. O Tietchan hoje, para mim, como eu te disse, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Botafogo. É um jogadoraço, de novo, não é um craque, mas é um jogador que entende perfeitamente os momentos do jogo, executa muito bem, é um executante com uma qualidade crescente. Ele não estava tão bem desde que ele entrou e tudo, mas a qualidade de execução do Tietchan só cresce, a do Marlon idem, mas o Tietchan, cara, o vigor físico do Tietchan, a capacidade de ligar o jogo do Tietchan, entender os momentos de transições, ataque, defesa, ataque, e equilibrar o time do Botafogo, eu acho que, na minha modesta opinião, ele é o melhor jogador do Botafogo. Claro que a gente não pode descartar o Tiquinho, né, cara, que é um artilheiro. É um cara, pô, tu vê as crianças, né, cara, gostando do Tiquinho. Mas, taticamente, tecnicamente, o Tietchan enche muito meus olhos, Fabiano. Muito mesmo. Eu tenho alguns amigos que são assim. Eu sou muito fã. Quando ele veio pro Botafogo, fiquei muito feliz. Mas é que eu sou muito, muito fã do Tiquinho e do Eduardo. Então, eu acho que o Tiquinho é um diferencial enorme. Mas o Tietchan joga muita bola e eu sou fã dele também. Ele que é de todas as tribos.
Foto dos Paraíbas, aí tá lá o Tietê. Tá. Foto dos gringos, aí tá lá o Tietê. É maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é muito maneiro. Ele é o perninha Detalhe. favorito do Brasil. É o perninha favorito do Brasil. É a perninha favorita do Brasil. Cara, no evento do lançamento do uniforme, Pia, ele ficou. Os jogadores foram lá e tal. E aí teve o show do Samba 7, lá no evento, todo mundo lá comendo, bebendo e tal. Ele ficou até o final. Ele foi o último a sair e ainda pediu para tirar foto com os caras depois. Maneiro, né? Maneiro. Olha só, tem um superchat aqui do Diego. Antes, deixa eu ler. Só duas aqui, galera. Depois eu volto ao chat. É que o Marco Antônio fala o seguinte. Minha esposa me colocou para lavar a louça pensando que eu ia parar de assistir a live, mas coloquei o celular na pia e continuei assistindo. Ela começou a rir. Ela é flamenguista. Marco, um abraço para você, esposa do Marco. Um grande abraço, saudações alvinegras, com todo respeito. Segue o líder. Um abraço. E aqui o meu pai também falando, é um certo treinador na seleção, e um certo treinador de seleção chamou o Tietê de perninha, como disse o Pian aqui, é o melhor perninha do Brasil. Pandeló, muito obrigado pelo superchat, vamos de vinheta. Botafogo! Diego Pandeló, o Tietê está jogando muito mesmo, mas vamos lembrar que ele retoma, como que é? Ele toma quando... Retorna ao time, acho que ele retorna ao time quando o Pires se lesiona. Quando o Pires se lesiona, que por acaso estava voando, temos elenco. Essa é a questão, né? Obrigado, Pandeló. E a questão do encaixe de características, como você disse, né, o Pia? As duplas se entendendo, né? Pois é. E é legal ver essa força do elenco. Eu, particularmente, preciso até mudar uma opinião, que eu achava que o Botafogo não tinha um elenco tão forte. Eu achava que era um elenco bom, mas eu acho que é um elenco que se aproxima realmente de ser muito bom, cara. Não era uma opinião que eu tinha lá atrás, mas acho mesmo que é um elenco que já se torna muito bom. E a fase dos times, né, proporcionam isso, né, cara? O elenco do Botafogo, com o passar da competição, se elevou de nível. E todos os jogadores também acabam se elevando de nível também. É natural que você projete um pouco mais as suas expectativas. E os jogadores puxam para cima, né? O gol do Sauer, todo mundo indo comemorar com ele, o Tietê fazendo texto no Instagram para ele, falando que tudo tem o seu momento. Aí, quando tem essa unidade, tudo bem, a gente viu um time que não era unido vencer, mas fica menos complicado, né? Você pode vencer por 2, 3 pontos, tendo essa unidade, você acaba fazendo o que o Botafogo está fazendo. Ainda mais quando você esperava, né, uma certa oscilação com a troca de comando, não é verdade? Se você espera essa oscilação e você vê um time aí mais coeso, a galera unida, a galera brincando, né, dá uma certa confiança a mais. Como eu te disse, cara, falando como torcedor, eu não me lembro de ter vivido essa vibe não, cara. Não, eu também não lembro, e olha que a gente viu muita coisa. A década de 90 foi legal dentro daquele amadorismo. Foi muito bacana para o torcedor botafoguense, a década de 90. A década de 90 foi bem legal, a gente guarda com muito carinho, mas o que o time está fazendo agora é muito difícil. Deixa eu pegar aqui mais um superchat. Obrigado, meu amigo Douglas. Botafogo! Tia, para mim, é um jogador que representa o renascimento do Botafogo. Se o Botafogo 2023 pudesse ser representado desculpa, gente, por uma pessoa é o Tietê. Obrigado, Douglas. Porque ele estava, não é que estava escanteado, mas ele não era titular, longe de ser titular no Galo, né, Pierre? E até no Botafogo ele também causou certa dúvida, né? Para jogar de primeiro volante, jogar de segundo. Ele causou certas dúvidas ali com o Castro, mas é um jogador que ao longo da época se firmou, cara, e de uma maneira, para mim, impressionante. É o sustentáculo desse Botafogo aí, o Tietê. Sabe qual jogo, para mim, que representou o retorno do Tietê? Foi um jogo que não foi bom para o Botafogo, não. Para mim, ele estava mal no Botafogo. Estava mesmo, porque o time também oscilava muito. Mas o primeiro jogo bom dele foi a volta das oitavas de final contra o América Mineiro da Copa do Brasil ano passado. O Botafogo perde por 2-0, mas ali ele começa a mostrar que não tem essa de estar perdendo, está ganhando, encaixou no time, conseguiu jogar muito como primeiro volante. Foi falar este ano, depois de ter ajudado bastante, foi falar este ano, depois de ter ajudado muito, que preferia jogar como segundo homem. Ficou quietinho, ele só ajudou. Né? Ficou quietinho, só ajudou, e aí depois foi jogar na posição que gosta e está arrebentando. Né? Pois é, um jogador especial, cara. Um jogador especial. Sou fã. É fã do Tietê. Como você está vendo essa janela do Botafogo agora, tem algumas nuances, Pian. O Botafogo tem ainda oitavas, tomara que quartas sim, e a final da Sul-Americana, tomara, e tem Campeonato Brasileiro aí mais 21 rodadas.
Contratou pouco. Trouxe o Matheus Ponte, lateral direito. Está querendo o Bastos, zagueiro. E trouxe o Diego Hernandes, que é para essa janela, né? Tanto que ele só pôde estrear depois do dia 2 de agosto, de julho, na verdade, depois do dia 3, mas não contratou muito. E está trazendo agora um uruguaio que eu quero falar com ele de forma diferente daqui a pouco. Só que o Botafogo também não perdeu ninguém assim que fosse importante de fato para o time. Talvez eu acho seja que isso é que é o crucial, cara. Isso para mim é o crucial. Mais do que até não trazer ninguém de muita relevância, você não perder ninguém desse projeto que está se caminhando bem é essencial. Eu estava com esse medo, Fabiano. Eu estava com esse medo que essa janela pudesse ser marcada por alguns desfalques nossos, mas pelo que tu está indicando, não é o caso. Quem você tinha mais medo de perder dentro do encaixe? Oi, desculpa, fala. Eu tô falando, o mercado árabe agora, mais uma vez, com um protagonismo enorme, né, em termos financeiros, né, cara? Eu fiquei com esse medo. Mas eu não ouvi o que você falou, Fábio. Diga lá. E eles vieram, hein? Eles fizeram proposta para os jogadores do Botafogo. Vieram, cara, eles vieram. Pois é, eles vieram. A minha pergunta foi quem você tinha medo de perder dentro do encaixe que o time tem hoje. Porque, por exemplo, beleza, perdeu um ponto, você tem pelo menos 2, 3 em cada lado. Mas tem outras posições que são mais carentes. Quem você tinha muito medo de perder? O assédio ao Tiquinho me preocupou, evidentemente. O assédio ao Tiquinho foi o que mais me preocupou. Né? E tem um pouco de receio também de perder o Adrielson mais cedo. Achei que o Adrielson podia ser um jogador que pudesse desfalcar aí, porque é um zagueiro que está indo muito bem, e fiquei com esse medo. Não desgosto tanto do Sampaio, mas acho que o Adrielson está no nível bem acima do Sampaio, sabe? Bem acima. Então, perder o Adrielson não era uma coisa muito interessante para o Botafogo, não. Eu também tinha esse receio, e felizmente esses caras estão muito focados, ficaram no Botafogo. Se for campeão, é até bom fazer esse elo, Opiano, porque se for campeão, o Botafogo pode vender jogadores, não tem jeito, o assédio é muito grande, não pode vender jogadores, mas pelo menos tem um projeto. Ao contrário de 95, que o Montenegro vendeu todo mundo porque não tinha dinheiro de salário, e aí não foi jogar Libertadores com time fraco, né? Aquilo foi uma desilusão para todo mundo, né? Então, o Botafogo foi campeão brasileiro, foi um espasmo competitivo do Botafogo, porque o próprio Montenegro, né, confessa isso, que aquele ano não era, ninguém estava planejando ser campeão, mas foi uma coisa que aconteceu, o Autuori encaixou muito bem aquele time, o time também se mostrou que era um timaço, né? O tempo provou isso, que aquele time era um grande time, mas ninguém em 95 tinha essa consciência, né? Ninguém em 95 tinha essa consciência. Então, em 96, a gente foi mal planejado, e como você falou, não me parece ser o caso agora, né? Não parece ser o caso agora. Parece que a gente tem um olhar sobre o mercado sul-americano muito diferente do que a gente tinha no passado, né? Não estou aqui para falar mal de quem estava aqui, estou longe dessas encrencas, mas você mapear e trazer um Segovinha, que, né, com poucas impressões já conquista, né? Um Diego Hernandes, que é promissor, esse garoto que o Botafogo trouxe agora, não conheço, confesso que não conheço nada, mas é um nome que é muito falado no scouting, sabe? Era um nome assediado, e o Botafogo traz para o time. É importante ver como o Botafogo olha de uma maneira diferenciada para esses mercados, que antes era sorte, né, cara? A gente trazia, sei lá, um Ferreiro, um Zarate, e ninguém conhecia, ninguém sabia nada, e vinha com a promessa, e quase nunca essa coisa vingava, né? Escalada. Eu acho que o que deu mais perto de dar certo, o Herrera, mas o Herrera já era conhecido no mercado brasileiro, né? Eu gostava do Pipo Esteves, meu amigo. Eu gostava do Pipo Esteves. Meu amigo, esse aí, olha, pena que saiu, foi pro colo, não se adaptou aqui. Fazia um ataque legal com o Luizão, né, cara? Né? Jogava o próprio muito. O Navarro da segundona era um cara também diferente. Era um cara com um pouco a mais para dar, né? Eram pessoas que ninguém conhecia, né? Vamos falar a verdade, ninguém conhecia. Né? Os jogadores conhecidos, beleza, Louco Abreu podia dar muito certo. O Herrera, como você disse, já tinha jogado aqui também, no Grêmio, no Corinthians. Mas esses conhecidos, acho que o Raul Pipo Esteves foi o que eu mais curti, cara. Ponta numa época. Era 4-4-2 com 2 atacantes, mas ele fazia ponta habilidoso. Aí eu sabia, Pian, que o meu pai, ia comentar. Eu sabia, porque meu pai é fã do Raul Pipo Esteves. Olha aí, eu gostava dele também. Eu gostava do entendimento dele com o Luizão. Eu gostava daquilo. E era numa época que a gente tinha, infelizmente, o Alex Alves machucou, mas ele tinha um refino técnico muito interessante. O Botafogo tinha Pipo Esteves, Luizão, Alex Alves,
Aí foi salvar do rebaixamento com Ricardinho Schwenk. Schwenk, cara, fazendo aquele gol ali, cara. Eu não gostava muito do Schwenk, né, cara? Eu virei treinador, ô Fabiano, eu sou treinador já há quase uma década, então eu tenho muito cuidado para falar do jogador, cara. Muito. Eu também. Mas eu não gostava do Schwenk, vamos colocar assim, eu não gostava do Schwenk. Mas tem um carinho enorme por ele, cara, porque aquele gol na linha da Baixada, cara, é assim, posso te dizer que se o Botafogo cai naquele ano em sequência, eu não sei o que seria do Botafogo, cara. Não sei. Né? Aquilo ali tem uma importância muito grande, cara, mas muito grande mesmo, sabe? Pois é, concordo contigo. Naquela época, o Bebeto tentava arrumar a casa, mas você não tinha perspectiva de SAF como tem hoje, que mudou. Não tinha nem casa para arrumar, cara. Não tinha nem casa para arrumar, coitado do Bebeto. Pois é. Nem casa tinha, não tinha teto, não tinha nada, meu amigo. É verdade. Aquilo, você foi perfeito, o Pandelão, olha, desculpa. Pian, o Botafogo se cai ali, porque ele tinha voltado da terra arrasada, uma reconstrução muito difícil, com apoio de muita gente, e depois cair de novo, não ia ter força. Né? Não ia ter força. Acho eu que não, cara. O Botafogo, né? A gente não pode nunca subestimar a capacidade do Botafogo de ressurgir das cinzas, né? Mas, cara, isso seria complicado. Seria complicado encarar aquele segundo rebaixamento ali. Pois é. Olha só, 2 superchats, um de membro do Felipe aqui. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite, amigos. Qual rodada vocês acham que vamos soltar o grito de campeão? Vou deixar o Pian responder essa. Qual rodada, Pian? Obrigado, Felipe. Cara, posso te falar, não sei qual rodada, meu amigo. Não sei qual rodada. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente vai de ponta a ponta, cara. Eu também. Ayrton Senna e Mônaco, sabe? Pô, até arrepiou, irmão. Eu acho que a gente vai de ponta a ponta. Em 95, tem alguns jogos que os times, que os jogadores hoje citam. Contra o Flamengo, 3-1 em Fortaleza, deu muito para sentir que o time tinha tudo para ser campeão. Contra o Cruzeiro na derrota, que o Botafogo tomou 2-0, virou em 7 minutos para 3-2, tomou de 5-3, mas deu para ver que era um time de campeão. Tem uma outra derrota em Presidente Prudente para o Palmeiras, 2-1, que o Montenegro deu até bicho, que o time jogou muito. Aí tem o jogo contra o Goiás, lá em Goiânia, no Serra Dourada, que foi dificílimo. E o Iranildo que decide a parada, né, cara? O Iranildo entra e dá uma resolvida na coisa. Né? Drible da vaca, cruza e o Túlio faz o gol, né? O Segovinha brasileiro. É, isso aí, cara, o Segovinha brasileiro. Tu imagina naquela época, se tivesse mídia social, dava para fazer aí uma música do Mamonas Assassinos com aquela Brasília do Iranildo, né? Ele ganhou, né? Pode crer. Mas só que eu lembro de um empate com o Inter, João Pessoa, 0-0, e o Túlio fala, hoje nós jogamos, não ganhamos, mas jogamos muito, dá para ver que o Botafogo tem tudo para ser campeão. E aí aquele sentimento dos jogadores da época, o Túlio era muito confiante, né? O Túlio não era soberbo, cara, o Túlio era confiante. Confiante, a palavra é essa. Que ele resolvia. E eu vou te confessar um negócio, Pian. Aquele sentimento de torcedor ressurgiu em mim neste campeonato. Eu estou com essa confiança. E você falando isso de ponta a ponta, me chama muita atenção. Você consegue também fazer um link com aquele não com o time, times são diferentes, mas com aquele ambiente? Acho que sim, cara. E chego até a dizer que o de agora é até mais positivo, cara. Chego a dizer que agora ainda é mais contagiante, mais positivo que o de 95, cara. Por incrível... Pode acontecer que a gente nem ganhe isso, imagina. Pode ser que o Botafogo não ganhe isso. Igual 95, porque ainda falta metade de um campeonato. Isso. Mas falando do clima, da atmosfera, eu preciso falar que enquanto torcedor, né, eu levei minha filha no estádio, fui com meu pai. Cara, não me lembro de ter vivido algo tão especial há muito tempo no estádio com o Botafogo. Ter visto aquilo no estádio lotado, no estádio nosso, sabe? Todo caracterizado de Botafogo. Eu me lembrei aqui, cara, de todos os momentos como botafoguense que passei foram difíceis, de pensar, cara, será que um dia vai conseguir se reerguer? E eu ali com a minha filha de 9 anos, vendo um Botafogo tratorar o Curitiba, sabe? Ser líder do campeonato, uma torcida empolgadíssima, aqueles fogos saindo, sabe, cara? Aquela coisa assim, megalômana, assim, sabe? Parece até um sonho, cara. Vou abrir essa... Parece até um sonho, cara. Boa. Se fosse um podcast, já estava no corte. Parece até um sonho. Mas é verdade, eu concordo contigo em tudo. Eu fico muito arrepiado. Esse jogo foi muito especial. E a casa cheia que você citou, o estádio nosso.
porque em 95, em outros tempos, Caio Martins para jogos menores, aí ia para o Maracanã, aí botava ali no início 20, 30 mil pessoas, um show do Botafogo. Pô, a TJB era um absurdo. Um Gente absurdo. mesmo, né? A gente Um absurdo. sabe o que está falando. Torcida que dominava o Rio de Janeiro mesmo. E depois, à medida que a campanha foi melhorando, a galera foi lotando o Maracanã. Mas agora ter a nossa casa, pô, como sócio torcedor, botando metade do público quase, 20 mil sócios no estádio. Bacana demais, né? Pô, criança pra caramba, né, cara? Muita criança. Muita família, né, Pia? Muita família. Vou falar uma coisa horrorosa agora, horrorosa, bicho. Mas lembrou o clima que eu tava em 99, no Maracanã, cara. Ver o Maracanã, aquela euforia, criança, famílias e tudo. Não terminou daquela... Mas é aquela coisa assim, eu nunca mais vou ver... Até porque o Maracanã acabou, né? Mas eu nunca mais vou ver o Maracanã e o Botafogo naquela maneira que eu vi em 99, Fabiano. Nunca mais. Nunca mais a gente vai ver. O final vai ser diferente. Triste. Foi muito... Cara, daquele jeito nunca mais, cara. Quase 100 mil torcedores do Botafogo, sabe? Uma final de campeonato nacional. E, infelizmente, o Botafogo não conquistou aquele campeonato. Ficou muito marcado. Mas a atmosfera era muito boa. Então, vamos falar de coisa boa. A atmosfera desse ano 2023, cara, é a mais positiva possível. E eu tenho confiança em 2 títulos, cara. Eu tenho confiança no Sul-Americano e no Brasileiro. Acho que a gente tem time para disputar esses 2. Eu também tenho confiança nisso. Sobre 99, eu fui até perguntado no podcast, mandar um abraço para o JP Escofano, no Fora de Jogo, recentemente. Ele perguntou, 99 foi a sua maior decepção com o Botafogo? Aí eu falei, não foi. Eu tinha 15 anos, eu entendia bem, estava no estádio Maracanã lotado, como você falou. Acho que nenhum time no Rio de Janeiro vai ver aquilo mais. Não foi visto depois, nem vai ser visto. A cidade do jeito que ficou. Vamos ver muita coisa boa. Esse ano tem tudo para ser diferente o final, mas não foi minha maior frustração. Minha maior frustração foi em outro campeonato nacional também, que tem a ver com o rival, então não vou ficar aqui falando. Mas por que não foi em 99 minha maior frustração? Porque o resultado final foi ruim. Mas Copa do Brasil tem todo ano. Por mais que o Botafogo tenha problemas com a competição, uma vez se estruturando cada vez mais, vai ganhar. Só que o que eu vi naquela tarde de domingo, a gente não vê mais. Era o Rio de Janeiro, todo de preto e branco, eu não estou falando do entorno do Maracanã, eu estou falando de uma cidade que eu morava em Bangu, Pia, então eu morava longe do estádio, e naquele dia eu não fui pela Brasil, eu fui com o pai de um amigo meu amigo, outro amigo nosso, irmão dele mais novo. Quando você vai pela Brasil, você vê as bandeiras dos carros e uma reta toda até chegar ali na região da Mangueira, tu pegar e vai para o Maracanã. Quando você vai por dentro, você vai passando por bairros da Zona Oeste e da Zona Norte. Então, nós fomos por dentro nesse dia que o pai do meu amigo tinha que passar na casa de outro amigo. E o que eu via de gente dando carona em ponto de ônibus era carro parando, bandeira e camisas nos pontos. Entra aí. Era Kombi, era Fusca, era Del Rey, era Fiat Palio, Corsa, Tempra, os carros da época. Todo mundo parando, dando carona. Entra, ninguém vai de ônibus, entra aqui, entra ali. Aquilo ali, a gente nunca mais vai ver. Né? E culminando com um título que eu vi parecido, final, foi a saída do Maracanã na Conmebol. Tu tava na Conmebol? Claro, cara, tava sim. Aquilo foi lindo, hein? Muito maravilhoso, cara. E só anos depois eu fui ter a dimensão do que eu presenciei, cara. Né? Eu presenciei o único título continental do meu time. Né? Foi muito especial, né? E depois, quando você... Em 93 eu já tinha noção de quem era o Peñarol, mas o Peñarol é uma instituição que valoriza ainda mais esse título, entendeu? E é importante, cara. E com um time, né, Fabiano, limitadíssimo, né, cara? Para usar uma palavra bem gentil, limitadíssimo aquele time, né, cara? Limitadíssimo e é um dos títulos mais importantes da história do clube. Né? Se você botar o time atual contra só o Botafogo time, mesmo. Só o Botafogo mesmo para ganhar aquele campeonato, cara, é inacreditável. E foi maravilhoso. Meu pai estava comigo, minha mãe, meu tio. Foi muito legal. Deixa eu ler o superchat do Osvaldo para eu falar sobre o jogador. Osvaldo César, um abraço, meu amigo. Vale casca de banana? Se quem decidisse fosse o Pian, quem ele contrataria? Laje ou ex-treinador? Rapaz, ó, superchat tá aqui, então você não vai ficar em cima do muro, Pian. Cara, eu gosto mais do Castro. O Castro falando pessoalmente, eu tenho que dar a minha opinião, né? O Castro foi o treinador que mais me influenciou ao longo da carreira, um dos que mais me influenciou é o Castro. Gosto muito do Laje, acho que o Botafogo está em boas mãos. E vou falar até um parênteses nessa pergunta aqui do meu amigo Osvaldo César, Moreira Leão. Se eu pudesse, se eu que decidisse, o Caçapa não ia embora.
Se tivesse eu, o Caçapa não tinha ido embora. Tá? O que bem que o Bruno chegou, o Bruno já se adaptou bem, colocou o time já num prumo excelente, evitou qualquer papo sobre oscilação, esses papos parece que já caíram por terra, né? Mas se fosse o Pian que decidisse nessa saída do Castro, com o Castro já saindo, o Caçapa teria ficado, tá? Mas acho que a pergunta dele foi em relação ao que eu prefiro, se o Lage ou o Castro. São dois grandes treinadores, mas o Pian aqui prefere o Castro, sou mais fã do Castro. Mas o Pian segue castrado. Mas olha só, gostei do trabalho do Castro em dado momento, gostei muito do Caçapa, também estive encaçapado e agora estou lá enlajado, estou enlajado. Eu prefiro particularmente o Bruno Lage, mas pelo que eu estudei. O Pian trabalha com futebol em Portugal, tem muito mais propriedade para falar sobre os dois treinadores aqui do que eu, então fica a opinião do Pian, como foi perguntado na casca de banana do Osvaldo. Obrigado, Osvaldo, um abraço. Deixa eu passar no chat rapidinho. O Rafael Pimentel dando boa noite, o Antônio aqui com as superstições, tudo a ver com o fogão, o Hélio, o Fabiano, nesse jogo de 99, o Juiz de Fora desceu para o Rio de Janeiro para ver o Botafogo, BR-040 estava lotada, eu imagino como tenha ficado, o Francisco está aqui presente, meu pai, em 93, ganhou na tradição e na camisa. E tivemos que ter muito, né? Porque, como disse o Pian, o Peñarol, penta da Libertadores, tricampeão da Intercontinental, então realmente também um clube muito grande. Thiago Moura, esse aí tinha mais de 100 mil, acho que 102 mil. O Gilberto, que live sensacional, Fabiano e Pian, sem comentários. Obrigado, amigo. Thiago Moura, meus sobrinhos falam comigo assim, tio, que é isso, que coisa boa. Eles estão assim, mostrando o bracinho todo arrepiado. Eu falei, isso é um pouco do que o Botafogo é. Coisa linda. Cleiton, esse jogo contra o Flamengo que me fez virar casaca, tinha 8 anos de idade, na época eu era flamenguista. Jorge Luiz Barbosa na área. Adriano, quando falou de 99, eu sempre gosto de dizer, não foi que o Botafogo não venceu. Na verdade, não deixaram. Márcio Rezende. Meu pai aqui falou de 71 também. Ailton, na minha opinião, tem que focar no Campeonato Brasileiro. Diego Pandeló, lembrando de 92. Leonardo, Pian, como a mídia aí tá vendo o Botafogo? Boa pergunta, vou passar essa pro Pian daqui a pouco. Ele tá no Rio agora, mas pode falar um pouquinho. O Ailton, boa noite, meu querido. O Neto, incrível como a SAF conseguiu acelerar um processo que, pelos referenciais que existentes, levariam de 3 a 5 anos, Fabiano e Pian. Concordo plenamente, é uma pergunta, mas é verdade. O André aqui, ó, tinha 10 anos, aquela vitória 3-1 com o time da Lagoa, lembro até hoje. Eu também. Gilberto, Laje, ver os treinos da nossa base, não sei se está tendo tempo ainda. O Thiago Vanderlei, ó, eu estava nesse jogo contra o Inter em João Pessoa. Pô, excelente, Thiago. Thiago Moura, sonhar não custa nada. E o Leandro Jorge, 95, que me deu confiança. Foi a goleada contra o Galo no Maracanã, 5-0. Um baile. Cara, o Fabiano, eu saí desse jogo do Curitiba fazendo essa associação com o jogo do Galo, cara. Porque eu saí desse jogo do Galo 5-0, também fui nesse jogo. Falei, cara, a gente vai ser campeão brasileiro, cara. O Donizete fez uma partida monumental, né? E o Botafogo jogou muito. O Botafogo amassou o Galo. Né? E eu saí com esse sentimento bom que eu saí também, né, nesse último domingo aqui lá do Newton Santos. E chovia muito no Maracanã, não foi empecilho, né? Chovia, não, foi muito bom, cara. Foi um jogo que eu também lembro com muito carinho. Eu lembro desse jogo também, foi maravilhoso. 2 gols do Túlio no segundo tempo. Foi 2 do Donizete no primeiro tempo, eu acho, um do Gonçalves e 2 do Túlio no segundo. E 2 do Túlio. Nossa, maravilha. O Sérgio aqui, o Laje, quando viu essa torcida no domingo, se apaixonou. Mário, saudações alvinegras, cachorrada. Creúna, em Goiás, grande abraço, obrigado pelo like. Rodrigo Lampes, 99 foi minha maior decepção com o Botafogo. Tinha 11 anos, era muito fã do Rodrigo Beckman, chorei muito. Glórios Botafogo, um abraço, Pedrão. Tamo junto, irmão. Queimei minha língua com o Tietê, o cara tá jogando muito. O Alex, meu sonho é trabalhar com futebol. Ó, Alex, tem vários cursos aí que você pode fazer. Não tem? A internet está aí, tem vários cursos bons. Jorge Luiz aqui na área também, o Arthur. Pian acha que o estilo do Eduardo parecido com o do Raí, que era do São Paulo, e o Rafael Pimentel, boa noite. Achei o Eduardo um pouco mais rápido, né? O Raí mais cerebral, claro. Raí era craque. Raí era craque, né? Acho que o Eduardo é um grande jogador, mas o Raí era craque. O Raí era craque. Raí hoje jogaria em qualquer clube do Brasil com certa tranquilidade. Eu acho que o Raí era craque, cara. O Raí, no início ali dos anos 90 ali, cara, o que o Raí fazia, jogador cerebral, jogador decisivo, porra, jogadoraço, cara. Jogador que eu gostei muito.
Tanto que ele perde a vaga, mas ele começa a Copa do Mundo de título como camisa 10, não era pouca coisa, viu? E capitão, se eu não me engano, né? Não, o capitão sempre foi o Dunga. O capitão sempre foi o Dunga. Não, é verdade, era o Dunga, isso. Era não, Dunga, o Raí chegou a ser capitão da seleção, acho que ele foi o tal do 10 e faixa, mas não na Copa. O Dunga não era na Copa, né? O brabíssimo ali do meio campo também. Nossa, como jogava a bola o Dunga. Muito, né? O Dunga é injustiçado, né, cara? Porra. Ele também se auto-sabota muito, né? É verdade. Mas o Dunga, cara, é um herói nacional, bicho. O Dunga é um herói nacional. Craque de bola, meu irmão. Quem não viu o Dunga jogar e é mais novo, pega só o gol do Romário contra Camarões. O lançamento dele... Que lançada, né, malandro? Que lançada, bicho. Jogava muito, Dunga. Jogava muito. Craque de bola mesmo. Jogava demais. Pia, o Botafogo faz um movimento, você já adiantou que você não conhece o jogador, eu também não conhecia até ontem. Fui estudar com o Fogo Stats publicando lá no Twitter, muito bom o trabalho do Matheus. Muito legal, cara, adoro o Fogo Stats, adoro também. Fenômeno. O Botafogo faz um movimento de buscar o Adamo, né, o centroavante, 1,93 m, que tem 10 gols e 2 assistências em 20 jogos pelo Progresso do Uruguai, mas não jogou 20 jogos como titular. Ele tem 710 minutos em campo apenas e tem 12 participações. E ele pertence ao River Plate do Uruguai, que emprestou para ele ganhar não só mais projeção, mas para ele melhorar, ganhar experiência. O Botafogo acha esse jogador lá na segunda divisão do Uruguai. Se vai dar certo, a gente não sabe, a gente não conhece. As referências são ótimas. E o scout, a gente já conversou com gente do scout, também gosta, pensando em projeção futura. Mas eu te pergunto sobre o método. Como você enxerga esse método? A gente já falou um pouquinho aqui, mas é legal usar como base a contratação, ou a possível contratação do Valentim Adamo, para pensarmos no método, que já aconteceu com o Janderson. O scout foi ver o Janderson na 4ª divisão. Aconteceu com o Matheus Ponte. O scout foi ver o jogo dele lá no Uruguai. Então, como você enxerga essa metodologia? Como te disse, Fábio, é muito bom esse novo olhar do Botafogo para o mercado sul-americano, né? Porque o brasileiro, por muito tempo, olhava para o mercado sul-americano tentando buscar medalhão, né? E quando você se volta para um mercado talentosíssimo, como é o sul-americano, né? Além do Brasil, você tem ali aqueles países argentino, Uruguai, que são 2 berços de futebol, ou até a própria Venezuela, que cada vez mais evolui o seu futebol, o Equador. Quando você olha para esses mercados e você olha para essas primeiras camadas saindo ali dessa transição, né? 20 anos, 19, 20 anos, que está começando sua carreira no profissional, ou ainda nem começou, e se você tem um olhar diferenciado e profissional para esse tipo de segmento, para esse nicho, o Botafogo está muito bem, cara. Então você contrata um jogador novíssimo, com excelentes números, com um porte físico que condiz com o que o scout pretende ao Botafogo, né? Que condiz. Você olha não só essa contratação como outros do Botafogo, você vê que o Botafogo tem um modelo e está pensando na frente. Né? É importante que a gente confirme essa existência de um modelo com a contratação de técnicos, né? Já pensando um dia na saída do Bruno, que correspondam àquele modelo, que consigam absorver aquele modelo de uma maneira positiva, né? Que condigam, né? Que o seu modelo de jogo próprio condigam com o modelo que o Botafogo, como clube, se pretende, né? E está desenhando agora, que é um jogo vertical, né? É um jogo que até pode trabalhar a bola e ter uma certa paciência, mas é um jogo vertical, né? O Botafogo se propõe a isso. E acho interessantíssimo, cara. Acho que o Botafogo, pela primeira vez, ou pelo menos pela primeira vez nos meus 39 anos, tem uma visão muito profissional, né, do mercado de futebol. Já passou pelo departamento de scout do Botafogo pessoas muito qualificadas, tá, Fabiano? É importante falar isso, cara. Mas é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo de verdade. Muitas vezes os profissionais porque as pessoas estavam lá, mas não tinham autonomia, né, Pierre? E, Fabiano, vamos falar outra verdade? Não tinham nem grana, irmão. Hoje o Botafogo tem grana. Não tinham grana, irmão. Entendeu? Então, a verdade também tem que ser dita. É um scout que é criativo e é um scout que também tem um certo poder para ir ao mercado e adquirir peças interessantes. Coisa que a gente nunca teve. Pois é, não tinha autonomia, não tinha grana, não tinha estrutura, né? Outro dia eu estava vendo no próprio Fogo Stats, um professor da CBF Academy, que foi um head scout do Botafogo há um tempo, ele falando que montaram o General Severiano, e você conhece bem lá, Pia, um corredor, pegaram um corredor, botaram 2 portas e fizeram ali o espaço da análise do clube.
Ô, Fabiano, isso não é um privilégio do Botafogo, cara. A inteligência do futebol, ela tá sendo valorizada mais agora, mas passou por um processo. Eu estagiei no Vasco, meu amigo. Você lembra com aquele nosso amigo lá do curso, aquele grandão que até Sim, veio a falecer, sim, o né? Rafa, meu grande amigo botafoguense. Então, exato, ele mesmo. Eu estagiei no Vasco com ele, e o Vasco era a mesma coisa, cara. Eram pessoas competentíssimas que geriam aquilo ali, que é o o Pedro Monteiro, né? Que também dá aula até hoje de análise de desempenho, que colocava lá, mas era assim, era um espacinho. E a gente se virava com câmera e poder fazer análise, poder fornecer para os treinadores dados, né? E todo mundo passou por isso. Esse profissional que você comentou aí era um profissional de excelente gabarito, um dos melhores do Brasil. Era um dos melhores do Brasil, Uhum, né? Porque a gente está falando que eu sei quem é que está falando. sim. Só que tinha mãos atadas, autonomia nenhuma e grana zero, cara. Grana zero. Até para trazer o Matheus Friso era problemático. Exatamente, Entendeu? verdade. Então a gente Verdade. não pode também condenar quem passou por aqui, porque quem passou pelo Botafogo nessas vacas magras, cara, teve que assim vender almoço para não comer a janta, entendeu? Antigamente vendia o almoço para jantar, agora nem naquela época nem isso, né? Nem janta tinha, vendia o almoço, cara, para garantir, sei lá, o café da manhã, sei lá de quando, entendeu? Pois é. Outro dia eu conversei, falei isso aqui no canal também. Outro dia eu conversei com uma pessoa que trabalha no Botafogo em outra área e o cidadão falou: Fabiano, a verdade é que quando eu recebi um salário eu guardava, porque eu não tinha a mínima ideia de quando eu receberia o próximo. É Isso horrível, né, mesmo. cara? É horrível. Eu trabalhei no Botafogo de 2015 a 2018. Não posso ser injusto, porque foi um ano ali que o pessoal do Mais Botafogo até organizou um pouco a casa, mas era assim, era uma gestão de massa falida, Fabiana. Não tem outra palavra, é uma gestão de massa falida, né? E era o que era o Botafogo. E essa separação aí com a SAF, cara, foi um advento que o Botafogo, como pioneiro, certamente vai colher muito revés, que quem tá entrando nessa agora não vai colher, mas o Botafogo foi um pioneiro, cara, e sem essa separação do futebol da associação, eu não sei qual é o futuro do Botafogo, cara, não sei mesmo. Eu concordo plenamente E, contigo, e, cara. o, e o amigo, desculpa ainda interromper, e um Nada, amigo pode até falar. falou agora aí que a SAF acelerou esse processo, cara, eu acho nem que acelerou, eu acho que, não digo que é uma sorte, porque é o trabalho já falando, mas a gente conseguir ser campeão já agora, no segundo ano de SAF, cara, vou ter que falar um pouquinho de sorte, cara. É a bola entrar muito mais cedo do que se esperava. É porque Muito ela não mais cedo entra do que por se esperava. acaso, mas tem um tempo, né? Tem. Claro que tem. Mas você ser campeão nacional no segundo ano do projeto, eu acho que já é uma grande largada, cara. Uma largada muito além do esperado. Muito além do esperado. Olha, Pia, e é o que você falou no meio do comentário, aqui na live, que pode até acontecer de não ser. Está muito encaminhado, tomara que seja, mas futebol é muito maluco, pode acontecer de não ser. Só o fato de ter feito um turno como fez, já faltam 2 rodadas, ter feito um turno como fez, já é muito fora da curva no segundo ano de SAF. Muito, Né? muito. O Botafogo, ele ganhou, é simbólico, mas ele ganhou um turno com o pé nas costas. Olha só, tem o superchat aqui do Castilho Corneteiro, já vou ler, mas deixa a gente só conhecer rapidinho, quem não viu o vídeo mais cedo, o Adão aí, Valentim. Um centroavante que, apesar de muito alto, 1,93 m, possui velocidade bem interessante, porém tem dificuldade de manter o equilíbrio em algumas disputas que exigem mais da força física. Comentei no vídeo, isso aqui que se ganha com experiência, manter esse equilíbrio quando precisar da força física. Aí o Matheus, lá no Fogo Stats, diz algo que eu quero trazer e perguntar ao Pian. Ele se descola bastante da última linha e oferece apoio frontal, além de ser uma referência nas bolas longas vindas da defesa, ou seja, protege bem esperando o time sair de trás. Acertando ou errando, a consciência para oferecer o apoio e buscar auxiliar na organização é um ponto a ser frisado. Gosta do jogo a poucos toques. Então, um jogador aí que é objetivo. Sobre finalização, aquele tipo de centroavante que não precisa dar 1 ou 2 toques para finalizar, do jeito que ele vem, dá um jeito, do jeito que ela vem, dá um jeito. Muitos gols de primeira com a bola no alto, aproveitando cruzamentos, senso de posicionamento também é bom. Quando se trata de jogadores jovens, é importante sabermos o histórico. Valentim vem da base do River Plate do Uruguai, a mesma que revelou Matias Arezzo e Thiago Borges, 2 outros ótimos protótipos de centroavante. Estava no progresso para maturar e o sinal era positivo.
O Botafogo está captando um atleta que provavelmente já iria dar o salto para o time profissional do River em algum momento. Justamente nessa hora que o jogador valoriza e se torna mais visado no mercado. Bem legal o movimento de antecipar essa situação e já desenvolvê-lo. Então, a gente vai falar sobre a característica dele, que eu acho que tem a ver com o jogo do Botafogo atual, Pia, mas pensando em desenvolvimento também para frente. Só que a questão do mercado me chama a atenção. O Cruzeiro foi pegar o Arrascaeta, o Defensor, que é um clube muito tradicional. Então já gastou uma grana. E o Flamengo foi pegar o Arrascaeta no Cruzeiro. Não estou falando que o Adão vai ser o Arrascaeta, mas ele é um jogador que está sendo visado antes, para que não haja esse custo. Vai ser R$1,5 milhão. Se der errado, foram $300 mil num risco que todo mundo tem que correr. Se der certo, são sei lá quantos milhões de euros. Então, o movimento é diferenciado, né? Como a gente já falou, Piano. Sem dúvida, cara. O Botafogo está pensando na frente, está com caixa para conseguir adquirir essas peças que são valorizadas no mercado. E, cara, eu acho que a projeção do Botafogo para o futuro é muito animadora, cara. Muito animadora mesmo, porque a gente vê as coisas acontecendo de uma maneira mais profissional do que a gente estava acostumado com o nosso clube, né, Fabiano? Com certeza. E falando de jogo, o apoio frontal, referência na bola longa, jogo a poucos toques e finalização também, como ela vem. Tem a ver com esse time, né? Tudo a ver, cara. Tudo a ver. Na minha opinião, tudo a ver. É um jogador que vai baixar no terreno, que vai se associar, vai gerar espaço, né? Vai gerar movimentações de companheiros ao redor dele, né? Que podem aparecer como terceiro homem, né? Então tem tudo a ver com esse modelo que parece ser desenhado no Botafogo aí. É isso. Superchat, Castilho Corneteiro, é bom demais. Eu li isso. Botafogo! Lê espanhol aí, Fabiano. É o Botafogo e a Cuenta com defesa, centrocampista e atacantes uruguaios. Agora só necessitamos um porteiro como eu. Abraço, observação. Manhã vou ao partido. Castilho Corneteiro querendo uma vaguinha no gol no lugar do PR. E amanhã vai estar presente no estádio, então, já para conversar com a gestão da SAF. É bom demais o momento que estamos vivendo, né, Pia? A gente consegue rir até do Castilho, né, Fabiano? Até do Castilho. Daqui a pouco vai aparecer o Adriano Felício aí, eu vou rir também. Que coisa maravilhosa. Pô, Adriano Felício, eu lembro da arrancada dele contra o Figueirense. Galera, eu vou passar no chat daqui a pouco, só perguntar para o Pian, porque ele falou, e eu não deixei passar, sobre a Sul-Americana e o brasileiro, que ele acredita nos 2 títulos. Eu também. Antes, Pian, a pergunta que veio do chat anteriormente é sobre como o Botafogo está sendo visto lá em Portugal, na mídia. Cara, o português, de uma maneira geral, acompanha muito quando um Patrício Seu vai trabalhar fora. O Jesus, na época do Flamengo, foi muito badalado, o Flamengo foi muito badalado. E já na época do Luiz, cara, o Botafogo era muito falado em Portugal. Né? Quando o Luiz começa a engrenar com o time, então, o Botafogo é sempre assunto, cara, por conta do técnico português. O Palmeiras também nem se fala, mas o Botafogo é muito bem falado também, porque é um orgulho para o português você vê um português, agora outro, no comando, né, e liderando o Campeonato Brasileiro. Eles têm orgulho disso sim. Então o Botafogo, ele tá mais na mídia aí de Portugal do que nunca teve. Vou dizer que já te falei isso, a gente já teve essa conversa, quem colocava o Botafogo na boca da garotada portuguesa era o Felipe Neto. A galera conhecia o Botafogo através de... Isso eu comprovei em Chaves, que a galera conhecia o Botafogo através do Felipe Neto. Né? Nem sabia que era do Rio de Janeiro, né? Mal sabia a divisão que estava, achava que era um time muito ruim, porque olhava a tabela, achava que era um timeco, e agora o Botafogo ganha, de fato, uma dimensão internacional, especialmente em Portugal, muito diferenciada. Então tá aí respondido, galera. Botafogo, bem visto em Portugal, seja cada vez mais bem visto lá em terras portuguesas. E sobre essa questão, amanhã tem Sul-Americana, Botafogo contra o Guarani do Paraguai. O Bruno Lage falou que quer escalar sempre o que ele tem de melhor. Não é questão de ser titular ou não. Tem recuperação de atleta, 2 dias para o outro já se recupera mais rápido. Como você vê, faltam 7 jogos, né? Seriam 2 nas oitavas, 2 nas quartas, semifinal e a final lá no Uruguai. Espero estar lá dia 28 de outubro. Como você acredita que o Bruno Lage possa fazer essa gestão de elenco para que o Botafogo continue ganhando terreno no brasileiro e também avançando na Sul-Americana, Piano?
de uma maneira geral, penso eu que ele vai privilegiar o brasileiro. Então, que se ele tiver que aliviar a carga em principais elementos em jogos da Sul-Americana, eu acho que ele vai fazer. Tá, Fabiano? Se ele se vê obrigado, poxa, você tá ali, um nível de desgaste um tiquinho, tá muito alto, eu acho que a tendência é que a gente priorize o brasileiro e possa vir a poupar, dada as condições, né, de alguns jogadores, possa vir a poupar alguns jogadores na Sul-Americana. Mas ainda acho que o Botafogo tem condição de disputá-la. Ainda que você faça aí um gerenciamento dessa carga, o Botafogo também tem condição de disputá-la, né? Então agora nas oitavas você ainda consegue experimentar um pouco mais, arriscar um pouco mais, preservar um pouco mais, para que em fases mais avançadas você vá com o tiquinho, vá com a força máxima, sem problema nenhum, né? Mas acho que a prioridade vai ser o brasileiro, Fabiano. Se ele tiver que escolher, se ele for obrigado a fazer uma gestão de carga mais acentuada, ele certamente vai priorizar o brasileiro. Pois é.